ambição, luxúria, ganância. Muitos romanos seguiam na linha essas três regras, em busca de cada vez mais poder para seu império. No entanto, existiram momentos em que essa ambição romana prejudicou muitos homens que só queriam lutar pela sua pátria. Um destes homens é o protagonista da nossa história de hoje. Os acontecimentos do século I a.C. abalaram muito a República Romana. Tantas guerras civis e instabilidade resultaram no fim da República e o início do Império Romano. Muitas histórias são lembradas, como a revolta de Espartaco, as guerras civis e várias outras, mas a história que iremos conhecer hoje foi quase completamente esquecida e aconteceu na Espanha, onde um governador romano se revoltou contra o poder de Roma e lutou uma longa e dura guerra de guerrilha. No campo aberto, ele era tão ousado quanto qualquer comandante de seu tempo, embora, para qualquer campanha que exigisse sigilo de movimento, iniciativa repentina para tomar posições bem defendidas, ou para cruzar rios, ou operações que demandassem velocidade, enganar o inimigo e, se necessário, inventar estratagemas, possuísse habilidade comparável à do gênio. Plutarco. Sertório nasceu em Nórcia, por volta de 126 a.C. A família de Sertório fazia parte da aristocracia sabina da cidade. Seu pai morreu quando ele ainda era jovem, e sendo filho único, a sua mãe, Réia, decidiu dar a melhor educação que um garoto romano poderia ter. Segundo Plutarco, Sertório era muito próximo de sua mãe. Igual muitos outros jovens nobres, Sertório mudou-se para Roma em meio à adolescência, tentando se destacar como orador e jurista. Ele era tão bom que impressionou até mesmo o jovem Cícero, que disse que ele era o mais duro e preparado orador. Após sua carreira indistinta em Roma como jurista e orador, o jovem Sertório seguiu o caminho que a maioria que buscava glória seguia, se alistando no exército. Sua primeira campanha registrada foi sob o comando de Quinto Servilio Cepião, e terminou com a terrível derrota na Batalha de Araúzio, em 105 a.C. É dito que Sertório mostrou uma coragem incomum. Após essa derrota, Caio Mário seria o escolhido para tomar frente da guerra contra a invasão dos Cimbros e Teutões. Sertório conseguiu espionar as tribos germânicas que haviam derrotado Cepião. Após este sucesso, é bem provável que ele lutou na grande Batalha de Águas Céstias, em 102 a.C., onde os teutões e os ambrones foram derrotados de forma decisiva. Ele provavelmente também lutou na Batalha de Vercelas, em 101 a.C., onde os cimbros foram derrotados de forma decisiva, encerrando a grande invasão alemã. Alguns anos após a Guerra Címbria, o patrono de Sertório, Caio Mário, caiu em desgraça por apoiar o demagogo Lúcio Apuleio Saturnino, e ele e Sertório tiveram que deixar Roma e ficar longe por um tempo. Sertório viajou para a Espanha ulterior e serviu como tribuno militar. Ele se destacou muito após reprimir uma revolta, e foi até mesmo premiado. Em 91 a.C., Sertório foi eleito questor e serviu na Gália Cisalpina, onde ele ficou responsável por recrutar e treinar legionários para a guerra social. Foi nesta guerra, onde ele sofreu um ferimento que lhe custou um de seus olhos. Sertório usou seus ferimentos como propaganda pessoal. Ele acreditava que ter uma cicatriz no rosto tinha suas vantagens. Outros homens, dizia ele, nem sempre conseguiam levar consigo a evidência das suas realizações heróicas. Suas fichas, coroas e lanças de honra devem, em alguns momentos, ser postas de lado. Sua prova de valor permaneceu com ele em todos os momentos. Vida de Sertório, Plutarco. Quando voltou para Roma, Sertório concorreu a tribuno da plebe, mas Lúcio Cornélio Sulla, o inimigo de Mário, frustrou seus planos. São desconhecidas as razões que fizeram Sulla atrapalhar Sertório. O mais provável é porque ele havia servido sob o comando de Mário, e era considerado um aliado. Em meio a isso, Sulla e Mário estavam em desacordo, fazendo com que Sertório fosse obrigado a se opor a Sulla. Sertório, no entanto, conseguiu apoio e se tornou senador. Em 88 a.C., depois de ter sido deixado de lado pelos seus adversários políticos, Sulla marchou com as suas legiões sobre Roma e tomou a capital. Ele se vingou de seus inimigos e forçou Mário ao exílio. Sulla então deixou a Itália para travar a primeira guerra mitridática contra Mitrídates VI do Ponto.
após a saída de Sulla, a violência eclodiu entre os optimates, liderados pelo cônsul Cneo Otávio, e os populares, liderados pelo cônsul Lúcio Cornélio Cinna. Sertório, sendo um ex-subordinado de Mário, declarou-se a favor de Cinna e dos populares. Quando Cinna foi expulso de Roma, ele e Sertório começaram a recrutar ex-legionários, e a ganhar apoio suficiente para lhes permitir, por sua vez, marchar sobre Roma. Embora Sertório tivesse uma opinião muito ruim de Mário naquela época, ele consentiu com o retorno de seu antigo general, ao compreender que Mário veio a pedido de Cinna e não por vontade própria. Oh, sério? Aqui estava eu pensando que Mário havia decidido vir para a Itália, e então eu estava tentando decidir que bem isso traria. Mas acontece que não há nada para discutir. Afinal, você o convidou, então você tem que recebê-lo e empregá-lo. Não há dúvida sobre isso. Vida de Sertório, Plutarco. Em 87, quando Cinna marchou sobre Roma, Sertório comandou uma das divisões e travou uma batalha com tropas comandadas por Pompeu Estrabão. Depois que Otávio se rendeu às forças de Mário, Cinna e Sertório se absteve das proscrições que seus colegas comandantes praticaram. Sertório chegou ao ponto de repreender Mário e levar Cinna à moderação. Após a morte de Mário, ele aniquilou o exército de escravos de Mário, que ainda aterrorizava Roma. Os anos 87 a 84 a.C. são frequentemente descritos como passados à espera de Sulla. Em meio a isso, Mário morreu em janeiro de 86, e Cinna foi assassinado em 84 a.C., linchado por suas próprias tropas. É provável que Sertório tenha se tornado pretor no ano da morte de Cinna. No retorno de Sulla do Oriente em 83, a guerra civil viria à tona. Sertório foi chamado para servir nos exércitos do governo. Quando o cônsul Cipião Asiático marchou contra Sulla, Sertório fazia parte de sua liderança. Sulla chegou e derrotou o outro cônsul, Caio Norbano, bloqueando a estrada para Capua. Na Batalha do Monte Tifata, Sulla infligiu uma derrota esmagadora a Norbano. Sulla estava na mira de Cipião, entretanto, o cônsul era covarde demais para enfrentar o renomado general, então ele iniciou negociações de paz. Sertório não confiava em Sulla, e aconselhou Cipião a forçar uma ação decisiva. Cipião não queria a batalha, e enviou Sertório ao cônsul Norbano, com a intenção de explicar que uma trégua havia começado, e as negociações de paz seriam feitas. Um hábil general como Sertório, fez um desvio no caminho e capturou a cidade de Suessa, que havia se aliado a Sulla. Quando Sulla reclamou com Cipião sobre essa quebra de confiança, ele recebeu de volta seus reféns como sinal de boa-fé. Esse comportamento de Cipião fez com que seus soldados perdessem a fé nele. Não querendo lutar contra os veteranos de Sulla, e tendo um comandante covarde, eles desertaram. Cipião e seu filho foram encontrados escondidos em suas tendas, e foram levados a Sulla, que os libertou após extrair a promessa de que nunca mais lutariam contra ele. Em 82, o filho de Mário, Caio Mário, o jovem, tornou-se cônsul sem ter ocupado os cargos que um candidato ao consulado deveria ter ocupado, e com a idade inconstitucional de 27 anos. Sertório, que provavelmente era o mais qualificado para o cargo, foi contra, mas sua opinião foi ignorada. Plutarco nos dá detalhes sobre esses acontecimentos. Cinna foi assassinado, e contra a vontade de Sertório, e contra a lei, o jovem Mário assumiu o consulado, enquanto homens ineficazes como Carbo, Norbano e Cipião não tiveram sucesso em impedir o avanço de Sulla sobre Roma, então a causa mariana estava sendo arruinada e perdida, a covardia e a fraqueza dos generais desempenharam o seu papel, e a traição fez o resto. E não havia razão para que Sertório ficasse para ver as coisas irem de mal a pior através do julgamento inferior de homens com poder superior. Depois de ter desentendido com a liderança dos novos populares, Sertório foi enviado para a Espanha como propretor, representando a causa de Cinna e Mário na Espanha. O governador das duas províncias espanholas, Hispânia Ulterior e Hispânia Citerior, Caio Valério Flaco, não reconheceu a autoridade do general, mas Sertório tinha um exército com ele, e usou-o para assumir o controle. Ele usou sua astúcia, e rapidamente ganhou o apoio dos chefes locais, que o aceitaram como governador. Sertório se tornou muito querido pelos nativos, principalmente devido à grande redução de impostos.
Sertório conseguiu assegurar o controle das duas províncias da Espanha, ele logo buscou defender sua posição, e Júlio Salinator foi enviado para fortificar a passagem através dos Pirineus. Entretanto, as forças de Sula, sob o comando de Gaius Anius Luscus, conseguiram romper essa barreira, depois que Salinator foi traído e assassinado por Calpurnio Lanário, um de seus subordinados, que desertou para o lado de Sula. Sertório percebeu que não poderia convencer as tribos espanholas a lutar por ele, e vendo que estava em grande desvantagem numérica, ele decidiu abandonar suas províncias. 3.000 de seus seguidores mais leais o seguiram, e ele fugiu para a Mauritânia, mas não foi aceito pelos habitantes locais, que não queriam participar de sua rebelião. Ficando cada vez mais encurralado e sem escolhas, ele se juntou a um bando de piratas cilícios que saqueavam a costa espanhola. Juntos atacaram e tomaram Pitiúsa, a mais meridional das Ilhas Baleares, onde usaram como base. Luscus enviou uma frota de navios de guerra e quase uma legião completa, que expulsou Sertório e seus aliados piratas das Baleares. Os piratas desertaram e foram para a África, com a intenção de ajudar o tirano Ascalis, que queria o trono de Tingis. Sertório o seguiu até a África, ele conseguiu reunir alguns habitantes locais, que não apoiavam Ascalis, pois eles o viam como um fantoche de Sula. Sertório então derrotou os homens de Ascalis e os piratas em batalha. Depois de obter o controle de Tingis, Sertório derrotou Paxiano, um dos generais de Sula, enviado para colocar Ascalis no trono. Segundo a lenda, Anteu, filho de Poseidon e Gaia, e marido de Tinge, que deu nome a Tingis, foi sepultado na Mauritânia. Sertório mandou escavar a tumba porque queria ver o corpo de Anteu, que teria 60 covados de tamanho. Segundo Plutarco, Sertório ficou pasmo com o que viu e após realizar um sacrifício, encheu novamente o túmulo, passando a ser um dos que promoveram suas tradições e honras. O sucesso no norte de África rendeu-lhe a fama e a admiração do povo da Espanha, particularmente dos guerreiros lusitanos do oeste, que os generais romanos e os procônsules do partido de Sula tinham saqueado e oprimido. Os lusitanos, sendo novamente ameaçados por um governador sulano, pediram a Sertório para ser seu líder de guerra. Sertório decidiu aceitar a oferta lusitana e preparou o seu exército e frota para regressar à Espanha. Agora os generais de Sula conheceriam o terror, Sertório seria um incômodo muito difícil de ser derrotado, um verdadeiro general rebelde, que no seu exílio, trouxe muitos problemas para seus inimigos. Em uma noite sem lua, no ano 80 a.C., Quinto Sertório navegou com suas forças de Tingis, através do Estreito de Gibraltar de volta à Espanha. Uma pequena frota tentou detê-lo, mas ele os afastou e desembarcou seu exército na pequena cidade pesqueira de Baelo, perto dos Pilares de Hércules. Depois de receber reforços dos lusitanos, ele marchou sobre Lúcio Fufidius, o governador romano local. Na Batalha do Rio Betis, Sertório derrotou o governador e começou a consolidar o seu poder na Espanha. Corajoso, nobre e dotado de eloquência, Sertório era o homem certo para impressionar os guerreiros nativos, que ele organizou em um exército. Eles o viam como o novo Aníbal, com quem ele se parecia fisicamente, tendo apenas um olho e em habilidade militar. Ele foi um general extraordinário, que derrotou repetidamente forças muitas vezes maiores que as de sua própria força. Muitos refugiados e desertores romanos e italianos juntaram-se a ele, e com estes, e seus voluntários e mercenários espanhóis e africanos, ele derrotou completamente vários generais de Sula. Em 77 a.C., ele expulsou Quinto Cecílio Metelo Pio, procônsul da Espanha ulterior, a quem havia sido dado um comando proconsular especificamente para derrotá-lo. Em 76, depois de Sertório ter sido reforçado pelo exército rebelde de Marco Perperna, o Senado romano recorreu a dar um comando extraordinário ao jovem Cneu Pompeu, para ajudar Metelo que estava se saindo miseravelmente contra Sertório. Pompeu recrutou um grande exército entre os veteranos de seu país Sula, e marchou para a Espanha. Confiante no sucesso, ele enfrentou Sertório na Batalha de Lauron, no leste da Espanha, onde o jovem general sofreu uma grande derrota para Sertório. A virada na guerra aconteceria em 75 a.C., quando Pompeu e Metelo começaram a obter vitórias contra os subordinados de Sertório. Pompeu derrotou os legados de Sertório, Marco Perperna e Caio Herênio, na Batalha de Valentia, e Metelo derrotou Lúcio Hirtuleio na Batalha de Itálica. Sertório arruinou seu exército na Batalha de Sucro e na Batalha de Sagunto, a partir daí ele foi obrigado a ficar na defensiva.
Sertório absteve-se de travar batalhas, e voltou à guerra de guerrilha. Embora Pompeu e Metelo tivessem ganhado a iniciativa, a guerra estava longe de terminar. Sertório ainda contava com o apoio das tribos do interior e seus guerreiros ainda seguiam a sua causa. Sertório deveu parte de seu sucesso à sua prodigiosa habilidade como estadista. O seu objetivo era construir um governo estável na Espanha com o consentimento e a cooperação do povo, que desejava civilizar segundo as linhas do modelo romano. Ele estabeleceu um senado de 300 membros, provenientes de emigrantes romanos, provavelmente incluindo também alguns dos mais altos aristocratas da Espanha, e manteve um guarda-costas hispânico. Para os filhos das principais famílias nativas ele providenciou uma escola em Huesca, onde receberam educação romana e até adotaram a vestimenta e a educação dos jovens romanos. No final de suas campanhas, surgiu uma revolta dos povos nativos, e Sertório matou várias das crianças que havia mandado para a escola em Huesca, vendendo muitas outras como escravas. Segundo uma história, Sertório deu aos seus seguidores o exemplo de que, da mesma forma que o rabo de um cavalo pode ser arrancado fio a fio, mas não arrancado todo de uma vez, forças menores poderiam derrotar os exércitos romanos. Embora fosse rigoroso e severo com seus soldados, ele era atencioso com o povo em geral, e tornava seus fardos o mais leve possível. Parece claro que ele tinha um dom peculiar para despertar o entusiasmo das tribos nativas, e podemos entender como ele conseguiu usar seu famoso servo branco, presente de um dos nativos, em seu benefício. Sampanus, um dos plebeus que viviam no país, encontrou uma corça tentando escapar dos caçadores. A corça fugiu mais rápido do que ele conseguia perseguir, mas o animal havia parido recentemente. Sampanus ficou impressionado com a cor incomum do fulvo, pois era branco puro. Ele perseguiu e pegou. Acontece que Sertório estava na área, e sabia-se que ele recompensava amplamente aqueles que lhe traziam caça e produtos. Então Sampanus deu o servo a Sertório. Depois de um tempo o animal tornou-se tão manso e bem treinado, que vinha quando ele o chamava e o seguia em suas caminhadas sem se importar com a multidão e a agitação da vida no acampamento. Eventualmente, ocorreu-lhe que os bárbaros caíam facilmente na superstição, então ele começou a dar ao servo um significado religioso. Ele anunciou que a corça havia sido enviada pela deusa Diana, e afirmou solenemente que através da corça ela lhe revelou informações ocultas. Ele ajudou a ideia com vários truques. Se ele ouvisse falar de um ataque inimigo em seu território, ou de uma tentativa de subverter uma cidade de sua lealdade a ele, ele alegaria que o servo lhe contará isso em um sonho, e diria a seus homens para se prepararem. Ou quando seus comandantes lhe enviavam mensagens de vitória, ele escondia o mensageiro e trazia para fora o servo branco usando guirlandas comemorativas. Ele sacrificaria aos deuses e diria aos seus homens para comemorarem, porque logo ouviriam que algo de bom havia acontecido. Por meio de tais estratagemas, ele convenceu seu povo de que recebia apoio do poder divino. Isso fez com que Sertório ganhasse cada vez mais apoio entre os bárbaros, fazendo com que sua causa continuasse viva, pois era muito difícil lutar contra as profissionais legiões romanas usando apenas alguns rebeldes. Quanto mais reforços ele recebesse, melhor seria para ele. Por 6 anos, Sertório dominou a Espanha. Em 76 a.C., o reforço de Marco Perperna foi muito importante, pois ele estava acompanhado de aristocratas romanos e italianos, além de um considerável exército de estilo romano de 53 coortes. O reforço de Perperna foi muito importante, no entanto, a chegada de Pompeu mudou o rumo da guerra. Pompeu e Metelo fariam de tudo para tentar derrotar o general rebelde, a última esperança mariana. Chamando desdenhosamente Pompeu de o cachorrinho e Metelo de a velha, Sertório provou ser mais do que páreo para seus adversários. Após a Batalha de Lauro, onde ele derrotou Pompeu e massacrou parte de seu exército, Sertório arrasou a cidade, provando que Pompeu e Metelo não poderiam proteger seus aliados. Em 75 a.C., Pompeu e Metelo retornaram. Pompeu derrotou os legados de Sertório, Errenius e Perperna, na Batalha de Valentia, e Metelo foi capaz de esmagar outro exército sertoriano, quando derrotou Hirtuleio na Batalha de Itálica. A chegada de Pompeu se mostrou um sucesso para Roma, no entanto, a experiência de Sertório era algo que o jovem general ainda não tinha. Após a derrota de seus legados, Sertório respondeu marchando contra Pompeu e quase capturando-o na Batalha de Sucro, quando Pompeu decidiu combatê-lo sem esperar por Metelo.
após essas batalhas, Sertório foi derrotado de forma indecisa na Batalha de Sagunto, e teve que voltar ao combate de guerrilha. O método de guerra de Sertório era tão eficaz, que Pompeu escreveu a Roma pedindo reforços, sem os quais, disse ele e Metelo seriam expulsos da Espanha. Com estes reforços, Pompeu e Metelo ganhavam vantagem, esmagando o inimigo através de uma guerra de desgaste, capturando fortaleza após fortaleza. Embora Sertório ainda conseguisse algumas vitórias, ele estava perdendo a guerra e sua autoridade sobre seus homens estava diminuindo. Como ele era um rebelde no exílio, nenhum romano queria passar para o seu lado, então, ele deveria se contentar com o máximo de nativos que conseguisse recrutar. Ele perdeu grande parte de sua perspicácia e autoridade, caindo no alcoolismo e na devassidão. Sertório se aliou novamente a piratas cilícios, que tinham bases e frotas por todo o Mediterrâneo. Nesse mesmo ponto, ele negociava com o poderoso Mitrídates VI do Ponto. Em meio a isso, ele se comunicava com os escravos insurgentes de Espartaco na Itália. Mas devido aos ciúmes entre os seus altos oficiais romanos e alguns chefes ibéricos, uma conspiração estava começando a tomar forma. Pompeu e Metelo vinham reprimindo lentamente a rebelião de Sertório. Incapazes de derrotá-lo em batalha, eles optaram pela guerra de atrito, o que funcionou contra Aníbal um século e meio antes, agora seria usado contra Sertório. Metelo sabia que a queda de Sertório significaria o fim da guerra, então ele começou a pensar em um plano. Se algum romano matasse Sertório, receberia 100 talentos de prata e 20.000 acres de terra. Se fosse um exilado, estaria livre para regressar a Roma. Isso deixou Sertório paranoico, e começou a desconfiar de sua comitiva romana. Ele também não confiava mais no seu guarda-costas romano, e o substituiu por um espanhol. A guerra não ia bem, por isso os aristocratas e senadores romanos que compunham as classes mais altas do seu domínio, ficaram descontentes com Sertório. Eles ficaram com ciúmes do poder de Sertório, e Perperna, aspirando a tomar o lugar de Sertório, encorajou esse ciúme para seus próprios fins. Os conspiradores começaram a prejudicar Sertório, oprimindo as tribos ibéricas locais em seu nome. Isto despertou descontentamento e revolta nas tribos, o que resultou num ciclo de opressão e revolta, sem que Sertório soubesse quem estava a criar tais danos. Perperna e seu companheiro conspirador convidaram Sertório para um banquete para celebrar uma suposta vitória. Embora na maioria das circunstâncias todas as festividades para as quais Sertório fosse convidado fossem conduzidas com grande propriedade, esta festa em particular era vulgar, destinada a ofender o habilidoso general e tirá-lo do sofá, e colocá-lo no meio da multidão, onde uma faca poderia ser enfiada em suas costelas sem dificuldade. Enojado, Sertório mudou de postura no sofá, com a intenção de ignorar todos eles. Isso representava um problema, pois Sertório, embora já estivesse na meia-idade, tinha uma merecida reputação de lutador habilidoso. Eles mudaram de tática. Perperna deu o sinal aos seus companheiros conspiradores, e eles correram e esfaquearam o desavisado Sertório até que ele morresse. Ao saber da morte de Sertório, alguns de seus aliados ibéricos enviaram embaixadores a Pompeu ou Metelo e fizeram as pazes. A maioria simplesmente foi para casa. Para piorar a situação para o conspirador, o testamento de Sertório nomeou Perperna como seu principal beneficiário. Já desonrado como o homem que matou seu comandante, o homem que lhe deu refúgio, Perperna também revelou ter matado seu principal benfeitor e amigo. E agora que ele estava morto, as virtudes de Sertório foram lembradas e as suas recentes atrocidades esquecidas. As pessoas geralmente ficam menos enfurecidas com aqueles que morreram, e, quando não o veem mais vivo diante delas, tendem a insistir com ternura em suas virtudes. Assim foi com Sertório. A raiva contra ele de repente se transformou em afeto, e os soldados se levantaram clamorosamente em protesto contra Perperna. A República Romana Independente de Sertório na Espanha ruiu com o renovado ataque de Pompeu e Metelo, que esmagaram o exército de Perperna e eliminaram a oposição restante. Pompeu e Metelo destruíram completamente os conspiradores, pois, segundo eles, traição era algo inaceitável para um romano. Muitos historiadores descrevem a vida de Sertório como uma grande tragédia. Os talentos de Sertório foram desperdiçados, sua vida perdida, em uma luta inglória que ele não queria, não poderia vencer e não poderia escapar. Ele lutou bravamente com o que tinha em mãos,
e formou uma resistência que por anos derrotou vários generais de Roma, e além de tudo, se não fosse a inveja de seus companheiros, e a traição, é provável que a guerra duraria ainda mais. Sertório foi mais um talento romano que foi desperdiçado, poderia ter ajudado muito na expansão da República Romana, mas, as guerras civis, como sempre enfraqueceram e dividiram Roma. Sertório por alguns momentos conseguiu de certa forma, humilhar até mesmo o grande general Pompeu, fazendo ele implorar mais recursos ao Senado. Isso só mostra o quanto Sertório foi grande. Mesmo em grande desvantagem, ele conseguiu derrotar muitas vezes as forças romanas, principalmente com suas impressionantes táticas de guerrilha. Apesar de ser especialista em guerrilhas, Sertório era o melhor na guerra convencional, mesmo com as tropas formadas em sua maioria pelos nativos treinados por ele mesmo. Pompeu e Metelo perceberam que não o venceriam decisivamente em uma grande batalha, e por isso decidiram usar a guerra de exaustão. Não podemos esquecer que Sertório estava em aliança com o rei Mitrídates VI do Ponto, através de comunicados enviados por seus aliados piratas, cujas operações abrangeram todo o Mediterrâneo. Além disso, é provável que ele estava em comunicação direta com os escravos de Espartaco na Itália, o que nos dá a impressão de que Espartaco, ao contrário da opinião popular moderna, poderia ser aliado de Sertório, que também era aliado do rei de um dos estados mais poderosos do leste. No momento da Guerra de Sertório, Roma estava lidando com uma rebelião invicta na Espanha, um poderoso império do leste, com o maior exército e marinha desde a invasão persa da Grécia vários séculos antes, pronto para invadir o oeste, além de uma rebelião de escravos na sua porta e ameaçando o seu coração pulsante. Em suma, Roma estava a lidar não apenas com uma ou duas, mas com 3 graves ameaças, todas ao mesmo tempo. Segundo algumas lendas, Sertório não seguiu com essas alianças porque ele não queria ver Roma caindo para os bárbaros. A sua guerra não era contra Roma propriamente dita, e sim com os seus inimigos, que naquele momento tomavam conta de Roma. Jamais um general romano iria querer ver sua terra sendo tomada por bárbaros, mesmo que isso custasse a sua derrota. Honra e patriotismo era algo que os romanos tinham de sobra. Não podemos nos esquecer de que ele se manteve romano, e durante todos os anos de sua guerra ele sempre seguiu as tradições romanas. É provável que ele sonhava em ser perdoado e poder voltar para sua casa, mas não tinha escolha, os seus inimigos jamais o perdoariam. É incrível pensar que ele conseguiu lutar tanto tempo longe de casa, contra um exército profissional, e mesmo sem grandes reforços e soldados profissionais, ele não foi completamente derrotado, apenas a traição fez esse grande general romano cair. Na sua opinião, a vida e as habilidades de Sertório foram desperdiçadas? Com toda certeza ele poderia usar essas habilidades em favor de Roma, e trazer grandes conquistas para a civilização romana, ao invés de uma guerra sem sentido entre romanos. O Império Romano do Ocidente durante o final do século IV e início do século V vivia uma grande crise, devido às invasões bárbaras, a falta de mão de obra e sua economia quebrada, o Império já muito decadente e sem esperanças. Mas, no ano de 391 um homem havia nascido. Esse homem viria a ser conhecido como o último dos romanos, e seria o grande responsável por colocar ordem em um império decadente. Hoje iremos conhecer a história do grande general Flávio Aécio, o último dos romanos. Aécio nasceu em Durostoro na província romana da Mésia. Seu pai se chamava Gaudêncio, e era um respeitado general. A mãe de Aécio, Aurélia, era uma dama rica e aristocrática de ascendência romana. Em sua juventude, Aécio serviu à corte imperial, e depois foi promovido à posição de tribuno militar, potencializando sua futura entrada na política. Entre 405 e 408, ele foi mantido como refém na corte de Alarico I, rei dos visigodos. Em 408, Alarico pediu para manter Aécio como refém, mas foi recusado. Pouco tempo depois, Aécio foi enviado para a corte de Eudino, rei dos hunos. A educação de Aécio entre os bárbaros deu a ele um conhecimento e pensamentos em comum entre militares romanos contemporâneos. No ano de 423 o imperador ocidental Honório havia morrido, um militar chamado João havia sido escolhido como sucessor, mas ele não era membro da mesma dinastia do imperador oriental Teodósio II. Teodósio então organizou uma expedição militar para impedir a coroação de João e colocar o jovem Valentiniano no trono. Ele era sobrinho de Honório. João então enviou Aécio aos hunos, para pedir ajuda.
João não tinha um exército muito forte e se fortificou em Ravenna, onde foi morto no verão de 425. Pouco tempo depois, Aécio voltou à Itália com um grande exército huno, descobrindo que João havia sido executado e que o poder agora estava nas mãos de Valentiniano e sua mãe Gala Placídia. Entretanto, Aécio atacou o exército de Aspa, forçando Gala Placídia a assinar um acordo. Ele dispensou o exército huno. Em troca, recebeu o posto de comandante-chefe do exército romano na Gália. Em 425, Aécio chegou ao sul da Gália e assumiu o comando do exército na região, tornando-se o comandante-chefe de todas as tropas estacionadas na Gália. Enquanto Aécio fazia campanha na Gália, havia uma luta contínua pelo poder entre Aécio, Félix, Bonifácio e Gala Placídia, mãe e regente do imperador Valentiniano. A influência de Aécio sobre os contingentes auxiliares bárbaros garantiu certa segurança e autonomia, tornando-se rapidamente o homem mais influente da Gália. Arelate, uma importante cidade da Gália, estava sob cerco dos visigodos, liderados por seu rei Teodorico I. Aécio derrotou Teodorico, destruiu o cerco de Arelate e expulsou os visigodos de volta à Aquitânia. Nessa mesma época Aécio se casou pela primeira vez, e teve um filho. Em 428 ele lutou contra os francos sálios, derrotando seu rei Clódio e recuperando alguns territórios que estavam sob ocupação franca ao longo do Reno. Em 430, os visigodos atacaram Arelate novamente, mas foram derrotados por Aécio. Em maio de 430, Aécio e o exército da Gália acusaram Félix de conspirar contra ele. Depois que Félix morreu, Aécio passou a ocupar o posto mais alto entre os mestres dos soldados. No ano de 431, Aécio esteve em Récia Nórica, derrotando os Bagaudas, restabelecendo o domínio romano do Danúbio e fazendo campanha contra os Jutungos. Em 431 ele retornou à Gália. Aécio então derrotou os francos, recapturando Tournacum e Cambriacum. Após a execução de Félix, Aécio e Bonifácio permaneceram os generais mais influentes do império, ambos competindo constantemente pelo apoio de Placídia. Em 432, Aécio ocupou o consulado, Bonifácio recebeu o posto de patrício, enquanto Aécio foi destituído de seu comando militar na Gália. Aécio, acreditando que sua queda agora era iminente, marchou contra Bonifácio e lutou contra ele na Batalha de Ravenna. Bonifácio venceu a batalha, mas foi mortalmente ferido, morrendo alguns meses depois. Aécio escapou para a Pannonia e viajou para a corte de seu amigo Ruga, rei dos Hunos. Com a ajuda de Ruga, Aécio voltou ao poder. Aécio então comprou as propriedades de Bonifácio e se casou com sua viúva Pelágia. Aécio continuou influente na Gália e derrotou mais algumas tribos bárbaras. Em 437 seu general Litório havia quebrado o cerco de Narbona e virado a guerra a favor dos romanos. Os 2 anos seguintes foram ocupados por uma campanha contra os suevos e pela guerra contra os visigodos. Em 438, Aécio venceu uma grande batalha, mas em 439 os visigodos derrotaram e mataram Litório e seu comandante Uno. Aécio retornou à Gália depois a situação se estabilizou, e logo derrotou os visigodos, obtendo um tratado de paz. Em seu retorno à Itália, ele foi homenageado por uma estátua erguida pelo Senado e pelo povo de Roma por ordem do imperador. Um novo líder huno conhecido como Átila, queria se casar com Honória, irmã do imperador Valentiniano III. Ele exigiu como presente de casamento a metade da região ocidental. Com a recusa, Átila invadiu a Gália, porém essa decisão principiou sua primeira derrota militar. As forças imperiais comandadas por Aécio, com o auxílio dos visigodos, alanos e de outros povos, pararam os hunos em Orleans, forçando-o a se retirar após a derrota decisiva na Batalha dos Campos Catalúnicos. Essa vitória salvou o Império Romano das mãos de Átila, que havia conquistado uma grande parte da Europa. Após essa derrota, os hunos não representariam mais uma ameaça aos romanos. Com essa vitória, Aécio deu mais fôlego, moral e tempo para o Império Ocidental. Aécio estava muito popular, e era muito querido pelo povo romano. Com isso, o imperador Valentiniano invejou sua popularidade e ficou com medo de Aécio pretender o trono. Com isso Valentiniano mandou executar Aécio em 454,
O que, nas palavras de um conselheiro imperial, foi como se sua mão direita fosse cortada pela esquerda. 2 anos depois, 2 oficiais de Aécio assassinaram o imperador e vingaram a morte do general. Não há dúvidas de que Aécio era um grande general, e junto com sua morte foi embora a chance do Império Ocidental voltar a ser poderoso. Aécio foi um grande general, que fez de tudo por sua pátria. E no final, como muitos outros grandes heróis romanos, ele foi traído por sua própria pátria. Ele sem dúvidas mereceu o título de o último dos romanos. O Império Romano sempre dependeu de grandes conquistadores e generais, principalmente nos tempos de crise. Homens como Belisário, Cipião Africano e Flávio Aécio foram salvadores do Império Romano. Mesmo sem muitos recursos disponíveis no momento, conseguiram derrotar grandes inimigos e salvar o Império Romano. Além disso, eles têm outra coisa em comum: todos eles foram traídos por seu próprio povo. Vamos para mais um vídeo, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Gostaria de pedir que nos siga no Instagram e deem uma olhada nos livros que sempre deixo na descrição e nos comentários. Mesmo se você entrar em um link e comprar outro produto, ainda assim está nos ajudando. Um bom vídeo a todos. Belisário nasceu em 505 d.C., em uma cidade fortificada na Bulgária. Ele se tornou um soldado romano quando era bem jovem. Belisário serviu na guarda pessoal do imperador Justino depois de chamar a atenção de Justino como um militar inovador. Ele recebeu permissão do imperador para formar um regimento de guarda-costas, e depois foi nomeado comandante pelo novo imperador Justiniano. Era o começo de uma longa e vitoriosa carreira militar. Ele faria o tamanho do império crescer quase 50% em relação ao império deixado por Justino, quase reconquistando o ocidente romano. Quando Belisário assumiu o comando, o exército romano já não desfrutava da mesma força de outros tempos. Isso foi determinante para o estilo de luta de Belisário, que apostava em uma guerra de posições, de contragolpes e cercos. Os guardas de Belisário formaram um núcleo de todos os exércitos que ele comandaria. Armados com lanças, arcos compostos e espadas, isso mesmo, espadas, era um tipo de arma romana. A cavalaria era totalmente blindada. Eram capazes de atirar à distância com arcos, como os hunos, ou podiam atuar como cavalaria de choque pesada, atacando um inimigo com lança e espada. Em essência, eles combinaram os melhores e mais perigosos aspectos de ambos inimigos de Roma, os hunos e os godos. No ano de 530, o exército romano na fronteira com a Pérsia estava apenas se defendendo dos ataques persas. Sem moral e enfraquecidas, as tropas romanas limitavam-se a apenas defender seus territórios, sem poder para atacar ou causar grandes danos aos persas. A astúcia de Belisário mostrou-se uma arma poderosa, tanto que lhe permitiu invadir as terras inimigas e derrotar um exército de 40.000 homens, comandando pouco mais de 20.000. O general romano conseguiu essa grande façanha na Batalha de Daras. Com essa vitória ele deu ânimo e moral para seus homens, que agora sentiam que poderiam derrotar os persas. Agora eles estavam preparados para uma campanha bem maior. Ele forçou os persas a assinar uma paz eterna, depois de décadas de guerras entre os romanos e persas. Em 532 ele acabou com uma rebelião, que pretendia destronar o imperador Justiniano, ganhando mais moral e fama. Em 533 uma longa campanha de invasão teria início para retomar as terras que foram perdidas para os bárbaros no ocidente com a queda do Império Romano Ocidental. A marcha começou pelo norte da África, importante ponto de acesso para as rotas comerciais do Mediterrâneo, dominado pelos vândalos. Os romanos foram quase batidos, mas com 15.000 homens, Belisário conquistou o reino vândalo no norte da África, aprisionando seu último rei. Os próximos alvos no caminho do comandante foram os ostrogodos. A ordem do imperador para invadir a Itália veio em 535. Logo, a Sicília voltava para as mãos dos romanos. No ano seguinte, eles marcharam sobre Nápoles e Roma. Após destruir um contra-ataque dos godos, ele atacou Ravenna, a capital dos ostrogodos. Ele ocupou Ravenna e aprisionou o rei Vitígio. Em 540, Belisário, ainda em sua campanha, foi chamado de volta pelo imperador Justiniano, para enfrentar uma nova ameaça persa. Parece, porém,
Que foi o ciúme e inveja o motivo mais evidente dessa decisão, pois chegou aos ouvidos de Justiniano que os ostrogodos haviam feito propostas de paz baseadas na aceitação de Belisário como imperador do Ocidente, como reconhecimento a tudo que ele tinha realizado. Belisário, ao chegar a Constantinopla, foi mandado para uma campanha contra os persas, que haviam invadido o território romano. Ele foi mais esperto e, ao invés de confrontar diretamente os persas, ele invadiu o desprotegido território persa junto com seus aliados árabes. Assim ele obrigou Cosroes a retornar às pressas a fim de evitar o corte de suas comunicações. Pouco tempo depois, Belisário foi chamado de volta a Constantinopla, e desta vez, devido a revoltas internas. Durante sua ausência do Oriente, o rei persa realizou uma invasão da Palestina com o objetivo de conquistar Jerusalém, a mais rica cidade do Oriente. Logo que esta informação chegou, Belisário foi enviado em socorro da Palestina. Desta vez Cosroes tinha um exército muito mais poderoso, de 200.000 homens, que não lhe permitia utilizar a rota do deserto. Ele foi obrigado a subir pelo Eufrates até o interior da Síria, antes de atacar a Palestina. Seguro do percurso que Cosroes deveria realizar, Belisário concentrou as suas tropas, que eram poucas, mas bastante móveis, no Alto Eufrates, onde poderia ameaçar o flanco da linha de penetração do invasor em seu ponto mais vulnerável. Quando sua presença foi comunicada a Cosroes, ele mandou um mensageiro a Belisário com o propósito de discutir as condições para a paz, mas, na realidade, ele queria avaliar o efetivo e o estado de espírito da força romana. Os romanos tinham de 10.000 a 20.000 homens. Adivinhando a finalidade dessa missão, Belisário usou sua astúcia e encenou uma representação. Escolheu seus melhores homens, incluindo os contingentes de godos, vândalos e mouros que havia alistado a seu serviço, e avançou na direção em que chegaria o enviado persa, a fim de que ele pensasse que estava sendo recebido em um posto avançado de um grande exército. Os soldados receberam instruções para que se espalhassem pela planície e se mantivessem em constante movimento de modo a aparentar maior número. Essa impressão foi intensificada pela confiança de Belisário e pelo despreocupado comportamento das tropas que demonstravam nada temer um possível ataque. O relatório de seu enviado convenceu Cosroes de que era muito arriscado prosseguir sob a ameaça de uma força tão formidável. Belisário enganou os persas levando-os a recuar às pressas através do rio, de retorno à sua terra. Jamais uma invasão, potencialmente imparável, foi mais economicamente inviável. Belisário conseguiu enganar os persas e evitou um combate quase impossível de ganhar. Em uma segunda expedição em 548, Belisário conquistou Roma, que permaneceu em poder romano durante décadas. Na sua volta a Constantinopla, ele recebeu o título de mestre dos soldados do Oriente e nesse cargo chegou a combater, com sucesso, uma invasão de povos eslavos e hunos. Em 562 ele foi acusado de participar de uma conspiração contra Justiniano, sendo preso. Ele foi libertado no ano seguinte, pela influência da sua mulher Antonina. Belisário faleceu em 565, pobre e abandonado por sua pátria. É incrível como os romanos sempre faziam isso com seus grandes comandantes. Após conquistar e defender tanto a sua pátria, Belisário foi até preso, provavelmente por inveja do imperador. Assim como Cipião e Aécio foram traídos, Belisário também foi, apesar de ser o homem que mais conquistou em nome do Império Romano do Oriente. Um fato que eu esqueci de mencionar é que a peste, que hoje chamamos de peste de Justiniano, atrapalhou muito o Império Romano nesse tempo. Uma grande parte da população morreu. Até mesmo por isso, eles não conseguiram conquistar todo o Ocidente e derrotar completamente os persas. Talvez se não fosse a peste, as coisas sairiam diferentes. Belisário se mostrou ser um dos maiores comandantes da história. Um general que, sem recursos e sem muitos homens, conseguiu conquistar muito em nome do Império Romano. Muitos aqui já devem ter ouvido falar de Marco Licínio Crasso, o homem que é famoso por ser o homem mais rico de Roma. Além disso, ele derrotou a lendária revolta de Espartacus. Crasso também é lembrado por fazer parte do primeiro triunvirato, e lembrado pela sua humilhante derrota em Carras. Hoje iremos conhecer a história dele. Crasso era de uma antiga e muito respeitada família plebeia em Roma. Ele era filho de Públio Licínio Crasso, foi o segundo dos 3 filhos. O irmão mais velho de Crasso, Públio, morreu pouco antes da Guerra Itálica. O pai,
e o irmão mais novo de Crasso foram mortos ou suicidaram em Roma, no inverno de 87 a.C., quando caçados pelos partidários de Caio Mário. Crasso se casou com Tértula, esposa do seu falecido irmão, um ato bem incomum. Ao que parece, Crasso não herdou sua fortuna, ele foi adquirindo sua enorme riqueza ao longo da vida. Não sabemos praticamente nada de sua infância. Sabemos que a família de Crasso apoiou Sulla na Guerra Civil, e por isso quando Lúcio Cornélio Cinna fez um decreto para punir todos que apoiaram a marcha de Sulla sobre Roma, Crasso fugiu para a Espanha, além de que todos os bens de sua família foram confiscados. Ele permaneceu na Espanha de 87 a 84. Na Espanha ele recrutou 2.500 homens dos clientes de seu pai estabelecidos lá. Ele foi acusado de usar seu pequeno exército para extorquir dinheiro das cidades locais para pagar suas campanhas. Após a morte de Cinna em 84 a.C., Crasso foi para a província romana da África, e se uniu a Metelo Pio, um dos aliados mais próximos de Sulla, mas não ficou lá por muito tempo por causa de desentendimentos com Metelo. Ele levou seu exército para a Grécia, e se juntou a Sulla, com quem ele estava em uma posição de honra especial. Durante a Guerra Civil de Sulla, Crasso e Pompeu juntos travaram uma batalha na planície de Spoleto, e mataram cerca de 3.000 homens de Papirius Carbo, um líder das forças marianas, e cercaram Caio Carrinas, um comandante mariano. Crasso ganhou muito prestígio na Batalha da Porta Colina, onde Crasso contribuiu muito para essa decisiva vitória, onde Sulla saiu como o líder de Roma. A vitória de Sulla e a contribuição de Crasso colocaram ele em uma posição-chave. Sulla era tão leal a seus aliados quanto cruel com seus inimigos. E Crasso tinha sido um aliado muito leal, foi também em meio a essas campanhas, que se iniciou a rivalidade entre Pompeu e Crasso. O próximo passo de Crasso foi reconstruir a fortuna de sua família. As proscrições de Sulla, em que os bens de suas vítimas eram leiloados a baixo preço, fez de Crasso um dos maiores adquirentes desse tipo de propriedade. Sulla foi especialmente favorável a isso. As proscrições de Sulla garantiram que seus sobreviventes recuperassem suas fortunas perdidas com as fortunas de apoiantes ricos de Caio Mário ou Lúcio Cornélio Cinna. As proscrições faziam que as pessoas que fossem contra Sulla perdessem suas propriedades, e também elas seriam mortas ou exiladas. É dito que Crasso fez parte de seu dinheiro com proscrições, notadamente a proscrição de um homem cujo nome não estava inicialmente na lista dos proscritos, mas foi adicionado por Crasso, que cobiçava a fortuna desse homem. A riqueza de Crasso é estimada por Plínio em aproximadamente 200 milhões de sestércios. Plutarco, em sua Vida de Crasso, diz que a riqueza de Crasso aumentou de menos de 300 talentos no início, para 7.100 talentos. É provável que a riqueza de Crasso fosse ainda maior. Até hoje, muita gente diz que ele foi o mais rico da história. Mas, nem todos concordam. A maior fonte de receita de Crasso vinham de calamidades públicas. Parte da riqueza de Crasso foi adquirida convencionalmente, por meio de tráfico de escravos, produção de minas de prata e compras especulativas de imóveis. Crasso comprou propriedades que foram confiscadas em proscrições e notoriamente comprava prédios queimados e desmoronados. Plutarco escreveu que, observando a frequência com que tais ocorrências eram, ele comprou escravos, que eram arquitetos e construtores. Quando tinha mais de 500 escravos, comprou casas incendiadas e as vizinhas, porque os seus donos alargavam por um preço insignificante. Ele comprou a maior parte de Roma dessa maneira, comprando casas baratas e reconstruindo-as com mão de obra escrava. A primeira brigada de incêndio romana foi criada por Crasso. Os incêndios eram quase uma ocorrência diária em Roma, e Crasso aproveitou o fato de Roma não ter corpo de bombeiros, criando sua própria brigada, que tinha 500 homens, que corriam para prédios em chamas ao primeiro grito de alarme. Ao chegar ao local, porém, os bombeiros nada faziam enquanto Crasso se oferecia para comprar o prédio em chamas do aflito proprietário do imóvel, por um preço miserável. Se o proprietário concordasse em vender a propriedade, seus homens apagariam o fogo. Se o proprietário recusasse, eles simplesmente deixariam a estrutura queimar completamente. Depois de comprar muitas propriedades dessa maneira, ele as reconstruiu, e muitas vezes alugava as propriedades para seus proprietários originais ou novos inquilinos. Alguns dizem que muitas vezes ele mesmo iniciava os incêndios. Crasso fez amizade com Licínia, uma virgem vestal, cuja valiosa propriedade ele cobiçava. Plutarco diz, e no entanto,
Quando ele estava mais velho, ele foi acusado de intimidade criminosa com Licínia, uma das virgens vestais, e Licínia foi formalmente processada por um certo Plotius. Agora, Licínia era proprietária de uma agradável vila nos subúrbios, que Crasso desejava conseguir por um preço baixo, e por isso estava sempre rondando a mulher e cortejando ela, até cair sob suspeita. Ele foi absolvido da acusação de corromper a vestal. Mas ele não deixou Licínia em paz até que ele adquiriu sua propriedade. Crasso conseguiu realizar suas ambições, e se tornou extremamente rico. Agora ele desejava ter sucesso em sua carreira política. Apesar de suas vitórias militares quando apoiou Sula, seu sucesso foi praticamente engolido por Pompeu, o Grande. Essa rivalidade influenciaria muito a carreira dos dois. Em 73 ele foi eleito pretor. Nessa mesma época teve início a revolta de Espartacus. Crasso percebeu que era a hora certa de obter uma vitória e ganhar um triunfo. Ele se ofereceu para equipar, treinar e liderar novas tropas às suas próprias custas, depois que várias legiões foram derrotadas e seus comandantes mortos em batalha. Crasso foi enviado para a batalha contra Espartacus. No início, ele teve problemas tanto em antecipar os movimentos de Espartacus quanto em inspirar seu exército a fortalecer seu moral. Quando um segmento de seu exército fugiu da batalha, abandonando suas armas, Crasso reviveu a antiga prática da dizimação, ou seja, executar um em cada 10 homens, com as vítimas selecionadas por sorteio. Plutarco relata que muitas coisas horríveis e terríveis de se ver ocorreram durante a aplicação da punição, que foi testemunhada pelo resto do exército de Crasso. No entanto, de acordo com Apiano, o espírito de luta das tropas melhorou muito depois disso, pois Crasso havia demonstrado que ele era mais perigoso para eles do que o inimigo. Depois, quando Espartaco recuou para a península de Brute no sudoeste da Itália, Crasso tentou cercar os exércitos de escravos construindo uma vala e uma muralha de mar a mar. Apesar desse feito notável, Espartacus e parte de seu exército ainda conseguiram escapar. Na noite de uma forte tempestade de neve, eles se esgueiraram pelas linhas de Crasso e fizeram uma ponte de terra e galhos de árvores sobre a vala, conseguindo escapar. Algum tempo depois, os exércitos romanos liderados por Pompeu e Varrão Lúculo foram convocados para a Itália em apoio a Crasso. Spartacus decidiu lutar, para não ficar preso entre 3 exércitos, sendo os exércitos de Pompeu e Lúculo muito experientes, devido suas campanhas recentes em outras províncias. Pompeu havia chegado da Espanha com seus veteranos e foi enviado para fornecer reforços. Crasso correu para buscar a batalha final. Ele enfrentou os Spartacus na batalha do Rio Silário. Crasso obteve uma vitória decisiva e capturou 6.000 escravos vivos. Durante a luta, Spartacus tentou matar pessoalmente Crasso, indo em direção à posição do general, matando 2 centuriões que protegiam Crasso. Acredita-se que Spartacus foi morto na batalha, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. Os 6.000 escravos capturados foram crucificados ao longo da Via Ápia, por ordem de Crasso. Seus corpos não foram retirados depois, mas permaneceram apodrecendo ao longo da principal rota de Roma para o sul. Isso foi feito para desencorajar qualquer um que pretendesse se rebelar contra Roma. Crasso conseguiu colocar fim à Terceira Guerra Servil. De acordo com Plutarco, Crasso escreveu ao Senado que eles deveriam convocar Lúculo da Trácia e Pompeu da Espanha, mas agora estava arrependido de ter feito isso, e estava ansioso para encerrar a guerra antes que esses generais chegassem, para não ter que dividir as glórias. Pompeu chegou a tempo de derrotar os fugitivos desorganizados, escrevendo ao Senado que, de fato, Crasso havia conquistado os escravos, mas que ele próprio havia terminado a guerra. Crasso, apesar de toda a sua autoaprovação, não se atreveu a pedir o grande triunfo, não queria comemorar a vitória sobre escravos, como afirmou Pompeu, apesar de que a revolta de Spartacus foi a maior ameaça na Itália depois de Aníbal. Esse ato de Pompeu fez com que Crasso o odiasse ainda mais. Para diminuir as hostilidades, Crasso e Pompeu foram eleitos cônsules conjuntos. No entanto, devido à diferença entre os dois, o consulado não teve grandes realizações. Crasso exibiu sua riqueza realizando sacrifícios públicos a Hércules, e ofereceu alimentos à população em 10.000 mesas, distribuindo cereais suficientes para sustentar cada família por 3 meses, cumprindo assim uma promessa feita ao deus e garantindo o apoio popular. Em 65 a.C., Crasso foi eleito censor, ao lado do conservador Quinto Lutácio Cátulo Capitolino. Crasso tentou ganhar poderes extraordinários para transformar o Egito Ptolemaico, aliado de Roma,
em uma província, e também escrever os cidadãos latinos da Transpadana, como cidadãos romanos. Isso faria com que ele ganhasse mais apoio. Ambos os projetos foram rejeitados por Cátulo. Durante estes anos Crasso apoiou Lúcio Sérgio Catilina, apoiando a sua candidatura às eleições consulares de 64. Na década de 60, Crasso também começou a apoiar o endividado Júlio César. Crasso apoiou César em tudo, inclusive para que ele ganhasse comandos militares. César se tornou um mediador entre Crasso e Pompeu. Isso levou à criação do primeiro triunvirato em 60 a.C., formado por Crasso, Pompeu e César. Esses três homens iriam comandar a república. Eles fariam César ser eleito cônsul em 59. Crasso foi eleito novamente cônsul com Pompeu em 55, e uma lei foi aprovada dando as províncias da Espanha para Pompeu, e da Síria para Crasso por 5 anos. César também ganhou o comando da Gália por 5 anos. A Síria era uma das províncias mais ricas da República Romana. Lá era o local perfeito para Crasso realizar seu sonho, que era igualar as glórias militares de seus dois aliados. Ele se preparou para lançar uma campanha de conquista contra o Império Parta. O rei da Armênia, Artavasdes II, ofereceu ajuda para Crasso. Ele ajudaria com cerca de 40.000 soldados, 10.000 catafractários e 30.000 soldados de infantaria. Ele ainda ofereceria uma passagem segura para Crasso, para que ele não precisasse passar pelo deserto Parta. Assim ficaria mais fácil para ele chegar direto ao coração do Império Parta. Crasso recusou a oferta e decidiu cruzar direto pelo Eufrates, confiando em um chefe tribal que havia ajudado Pompeu no passado. Mas, o que Crasso não sabia era que esse chefe estava trabalhando para os partas. Ele disse que os partos estavam fracos e desorganizados, então Crasso foi direto para uma emboscada, partindo para o ataque. Ele então liderou o exército no deserto, longe de qualquer água ou outros suprimentos. Em 53 a.C., as legiões de Crasso foram massacradas por uma pequena força de cavaleiros arqueiros. As legiões de Crasso eram principalmente infantaria pesada, mas não estavam preparadas para o tipo de ataque rápido, ataque de cavalaria e flecha no qual as tropas partas eram particularmente hábeis. Os arqueiros a cavalo partas devastaram os romanos despreparados com técnicas de atropelamento e fugas fingidas com a capacidade de atirar tão bem para trás quanto para frente. Crasso recusou os planos de seu questor Caio Cássio Longino de reconstituir a linha de batalha romana e permaneceu na formação testudo, para proteger seus flancos até que os partos finalmente ficassem sem flechas. No entanto, os partos colocaram camelôs carregando flechas para permitir que seus arqueiros recarregassem e atacassem implacavelmente os romanos até o anoitecer. Apesar de sofrer graves baixas, os romanos recuaram para Carras, forçados a deixar muitos feridos para trás para serem posteriormente mortos pelos partos. Os homens de Crasso, estando perto do motim, exigiram que ele negociasse com os partos, que se ofereceram para se encontrar com ele. Crasso, desanimado com a morte de seu filho Públio na batalha, finalmente concordou em encontrar o general Parta Surena. No entanto, era uma emboscada, que acabou levando Crasso a uma morte cruel. Uma história mais tarde surgiu dizendo que os partos derramaram ouro derretido em sua boca, para representar a ganância de Crasso. Cerca de 20.000 romanos foram mortos em Carras, com outros 10 capturados. Os 10.000 restantes conseguiram fugir para a província romana. Vou deixar aqui o link do vídeo que eu fiz sobre a Batalha de Carras, a história completa. Ali chegava ao fim a vida do homem mais rico de Roma, um homem que morreu tentando buscar glórias militares, e logo com sua morte, a balança no poder em Roma se desequilibrou. Pompeu e César entrariam em uma guerra civil anos depois. Crasso foi um homem muito importante no seu tempo, mas a sua ganância levou ele a uma morte terrível. Anos depois, Júlio César recrutou mais de 100.000 homens para invadir a Pártia e vingar a derrota de Crasso, mas César acabou sendo morto no Senado romano em 44 a.C. Crasso foi até mesmo comparado ao rei Creso da Lídia, devido à sua imensa fortuna. Infelizmente, as fontes da vida de Crasso são muito escassas, por isso não temos informações tão ricas, principalmente em sua infância, mas espero que tenham gostado mesmo assim. A Segunda Guerra Púnica foi um grande terror para os romanos, tudo parecia dar errado para eles. No entanto, graças a alguns homens corajosos, Roma conseguiu derrotar Aníbal. Todos nos lembramos de Cipião Africano, que, obviamente, foi o grande herói da Segunda Guerra Púnica. Entretanto, outros homens também foram muito importantes, e um destes homens é Fábio Máximo, o escudo de Roma.
Fábio nasceu em Roma, em 280 a.C. Ele era descendente da gente Fábia, uma das mais antigas gentes patrícias da Roma antiga. Muitos de seus ancestrais foram importantes na vida romana, tanto como cônsules, quanto como heróis de guerra. De acordo com Plutarco, Fábio possuía um temperamento brando e lentidão ao falar. Quando criança, ele tinha dificuldades de aprendizagem, praticava esportes com outras crianças com cautela, e parecia submisso em suas interações com os outros. Tudo isso foi logo percebido por aqueles que o conheceram superficialmente como sinais de inferioridade. No entanto, de acordo com Plutarco, esses traços procedem da estabilidade, grandeza de espírito e temperamento de leão. Quando atingiu a idade adulta, sendo despertado por uma vida ativa, suas virtudes se manifestaram. Consequentemente, a falta de energia manifestada nos primeiros anos revelou-se como resultado da falta de paixão e a sua lentidão foi reconhecida como sinal de prudência e firmeza. Ainda quando jovem, em 265 a.C., Fábio foi consagrado áugure. Não se sabe se ele participou da Primeira Guerra Púnica, ou qual pode ter sido seu papel. A carreira política de Fábio começou nos anos seguintes àquela guerra. Ele provavelmente foi questor em 237 ou 236, e edil por volta de 235. Durante seu primeiro consulado, em 233 a.C., Fábio foi premiado com um triunfo por sua vitória sobre os ligurianos, a quem derrotou. Ele era censor em 230, depois cônsul pela segunda vez em 228. É possível que ele tenha ocupado o cargo de ditador pela primeira vez nessa época. De acordo com Lívio, o mandato de Fábio na ditadura em 217 foi seu segundo mandato naquele cargo, com Caio Flamínio como seu deputado e mestre da cavalaria durante o primeiro mandato. No entanto, Plutarco sugere que Flamínio foi deputado. Segundo Lívio, em 218 a.C., Fábio participou de uma embaixada enviada a Cartago, para exigir reparação pela captura da cidade supostamente neutra de Sagunto na Espanha. Depois que a delegação recebeu a resposta dos cartagineses, foi o próprio Fábio quem, dirigindo-se ao Senado cartaginês, emitiu uma declaração formal de guerra entre Cartago e a República Romana. No entanto, Dion Cássio, seguido por João Zonaras, chama o embaixador de Marco Fábio, sugerindo que foi seu primo, Marco Fábio Butião, quem emitiu a declaração de guerra contra os cartagineses. Quando o cônsul Tibério Sempronio Longo foi derrotado na Batalha do Trebe em dezembro de 218 a.C., Fábio aconselhou que os romanos simplesmente aguardassem seu tempo e negassem a Aníbal qualquer chance de um confronto geral, em vez de deixar a invasão desaparecer enquanto se certificava de que as cidades de seus aliados italianos estavam protegidas e apoiando Roma. No entanto, o cônsul Caio Flamínio foi contra a estratégia, e se juntou a seu colega, Cneu Servilio Gêmeno, para levantar 2 exércitos consulares para enfrentar Aníbal no centro da Itália. O plano de Flamínio teve um fim desastroso quando ele foi morto durante a derrota romana decisiva na Batalha do Lago Trasimene, em 217 a.C. Com essa derrota, Roma foi tomada pelo pânico. Com os exércitos consulares destruídos em 2 grandes batalhas e Aníbal se aproximando dos portões de Roma, os romanos temiam a destruição iminente de sua cidade. O Senado romano decidiu nomear um ditador e escolheu Fábio para o cargo, possivelmente pela segunda vez, embora as evidências de um mandato anterior pareçam conflitantes, em parte devido à sua idade avançada e experiência. No entanto, ele não foi autorizado a nomear seu próprio mestre da cavalaria. Em vez disso, os romanos escolheram um inimigo político, Marco Minúcio Rufo. Fábio rapidamente buscou acalmar o povo romano, afirmando-se como um forte ditador no momento do que foi percebido como a pior crise da história romana. Ele pediu ao Senado que permitisse que ele cavalgasse, o que os ditadores nunca tiveram permissão para fazer. Plutarco nos conta que Fábio acreditava que o desastre no Lago Trasimeno se devia, em parte, ao fato de os deuses terem sido negligenciados. Antes dessa batalha, uma série de presságios foi testemunhada, incluindo uma série de raios, que Fábio acreditava serem avisos dos deuses. Ele havia avisado Flamínio sobre isso, mas Flamínio ignorou os avisos. E então Fábio,
como ditador, procurou agradar aos deuses. Ele ordenou um sacrifício maciço de todo o produto da próxima safra em toda a Itália, em particular vacas, cabras, suínos e ovelhas. Além disso, ele fez outros pedidos para agradar os deuses. Fábio respeitava o gênio militar de Aníbal, e por isso se recusou a enfrentá-lo em uma batalha campal. Em vez disso, ele manteve suas tropas perto de Aníbal, esperando exauri-lo em uma longa guerra de desgaste. Fábio foi capaz de atacar os grupos de forrageamento cartagineses, limitando a capacidade de Aníbal de causar destruição, enquanto conservava sua própria força militar. Ele evitou atacar Aníbal diretamente, enquanto implementava uma prática de terra arrasada para evitar que as forças de Aníbal obtivessem grãos e outros recursos. Os romanos não gostaram dessa tática no princípio, e muitos insultos foram feitos no nome de Fábio. A estratégia foi em parte arruinada pela falta de unidade no comando do exército romano, já que o mestre da cavalaria de Fábio, Minúcio, era inimigo político de Fábio. A certa altura, Fábio foi chamado pelos sacerdotes para ajudar em certos sacrifícios, então Fábio deixou o comando do exército nas mãos de Minúcio durante sua ausência. Fábio disse a Minúcio para não atacar Aníbal em sua ausência, mas Minúcio desobedeceu e atacou os cartagineses. O ataque, embora sem valor estratégico, resultou na retirada de várias unidades inimigas, e, assim, o povo romano, desesperado por boas notícias, acreditou que Minúcio era um herói. Esse ato iria gerar um conflito entre Fábio e Minúcio, que poderia prejudicar a defesa romana contra Aníbal, o invicto general cartaginês que estava devastando a Itália. E graças à ousadia de alguns comandantes romanos, um grande massacre logo iria acontecer em Canas. Fábio Máximo havia adotado uma estratégia extremamente defensiva, na qual estava cansando o já exausto exército de Aníbal, entretanto, logo uma grande batalha aconteceria. Ao ouvir que Minúcio havia atacado as forças cartaginesas, Fábio ficou furioso, e, como ditador, poderia ter ordenado a execução de Minúcio por sua desobediência. Um dos tribunos plebeus, Metílio, era partidário de Minúcio, e procurou usar seu poder para ajudar seu aliado. Os tribunos plebeus eram os únicos magistrados independentes do ditador, e, portanto, com sua proteção, Minúcio estava relativamente seguro. Plutarco afirma que Metílio, corajosamente se aplicou ao povo em nome de Minúcio, e concedeu a Minúcio poderes equivalentes aos de Fábio. Com isso, Plutarco provavelmente quer dizer que, como um tribuno plebeu, Metílio tinha o conselho plebeu, uma assembleia popular que apenas os tribunos poderiam presidir, concedendo a Minúcio poderes quase ditatoriais. Fábio não tentou lutar contra a promoção de Minúcio, mas decidiu esperar até que a imprudência de Minúcio o levasse a cair de cabeça em algum desastre. Fábio sabe o que aconteceria quando Minúcio fosse derrotado em batalha por Aníbal. É dito que Fábio lembrou Minúcio de que o inimigo era Aníbal, e não ele próprio. Minúcio propôs que eles compartilhassem o controle conjunto do exército, com o comando alternando entre os dois a cada 2 dias. Fábio rejeitou a proposta, e, em vez disso, deixou Minúcio liderar metade do exército, enquanto ele comandava a outra metade. Minúcio afirmou abertamente que Fábio foi covarde porque falhou em enfrentar as forças cartaginesas. Perto de Larino em Samnio, Aníbal assumiu posição em uma cidade chamada Geronio. Na preparação para a Batalha de Geronio, Minúcio decidiu fazer um amplo ataque frontal às tropas de Aníbal no vale entre Larino e Geronio. Vários milhares de homens estavam envolvidos em ambos os lados. Parecia que as tropas romanas estavam vencendo, mas Aníbal armou uma armadilha. Logo as tropas romanas estavam sendo massacradas. Ao ver a emboscada do exército de Minúcio, Fábio gritou: "Ó Hércules!" Quanto mais cedo do que eu esperava, embora mais tarde do que ele parecia desejar, Minúcio se destruiu. Ao ordenar que seu exército se juntasse à batalha e resgatasse seus companheiros romanos, Fábio exclamou: "Devemos nos apressar em resgatar Minúcio, que é um homem valente e amante de seu país." Fábio foi em socorro do co-comandante e as forças de Aníbal recuaram imediatamente. Após a batalha, havia a sensação de que haveria um conflito entre Minúcio e Fábio. No entanto,
Minúcio marchou com seus homens para o acampamento de Fábio e teria dito o seguinte: meu pai me deu a vida. Hoje você salvou minha vida. Você é meu segundo pai. Reconheço suas habilidades superiores como comandante. Quando o mandato de Fábio como ditador terminou, o governo consular foi restaurado, e Cneo Servilio Gêmino e Marco Atílio Régulo assumiram o consulado pelo resto do ano. As táticas outrora menosprezadas empregadas por Fábio passaram a ser respeitadas. Afirma Plutarco, que até Aníbal reconhecia e temia a estratégia fabiana e a inesgotável mão de obra romana. Depois que Fábio começou a sitiar Tarento em 209 a.C., Aníbal comentou: parece que os romanos encontraram outro Aníbal, pois perdemos Tarento da mesma forma que a conquistamos. Pouco depois de Fábio ter estabelecido sua ditadura, Caio Terêncio Varrão e Lúcio Emílio Paulo foram eleitos cônsules. Eles reuniram o povo através das assembleias, e ganhou apoio para o plano de Varrão, que desejava abandonar a estratégia de Fábio e enfrentar Aníbal diretamente. A imprudência de Varrão não surpreendeu Fábio, mas quando Fábio soube do tamanho do exército que Varrão havia reunido, ficou bastante preocupado. Varrão tinha 88.000 soldados, e ao contrário das perdas sofridas por Minúcio, uma grande perda de Varrão tinha o potencial de matar tantos soldados que Roma poderia não ter mais recursos para continuar a guerra. Fábio havia avisado outro cônsul do ano, Emílio Paulo, para garantir que Varrão permanecesse incapaz de enfrentar Aníbal diretamente. De acordo com Plutarco, Paulo respondeu a Fábio que temia mais os votos em Roma do que o exército de Aníbal. Subestimar Aníbal seria um grande erro. Quando chegou a Roma a notícia da desastrosa derrota romana sob Varrão e Paulo na Batalha de Canas em 216 a.C., o Senado e o povo de Roma virou-se completamente para Fábio, implorando orientação. Eles acreditavam que sua estratégia era falha antes, mas agora eles achavam que ele era tão sábio quanto os deuses. Ele caminhou pelas ruas de Roma, certo de uma eventual vitória romana, em uma tentativa de confortar seus companheiros romanos. Sem seu apoio, o Senado poderia ter ficado com muito medo de se reunir. Ele colocou guardas nos portões da cidade para impedir que os romanos assustados fugissem e regulou as atividades de luto. Ele estabeleceu horários e locais para esse luto e ordenou que cada família realizasse tais observâncias dentro de suas próprias paredes privadas e que o luto fosse concluído em um mês. Após a conclusão desses rituais de luto, toda a cidade foi purificada de sua culpa nas mortes. Embora ele não tenha ocupado novamente o cargo de ditador, e de fato, ele poderia muito bem ter sido um ditador não oficial neste momento, porque quaisquer medidas que ele propusesse foram imediatamente adotadas com pouco ou nenhum debate adicional. Fábio ganhou o título honorífico de cunctator, que significava protelador, o que adia ou o que se prepara para o dia da batalha, e sua tática de adiamento foi seguida na Itália pelo resto da guerra. O próprio sucesso militar de Fábio foi pequeno, exceto pela reconquista de Tarento em 209. Por esta vitória, diz-nos Plutarco, ele foi premiado com um segundo triunfo, ainda mais esplêndido do que o primeiro. Quando o governador de Tarento reivindicou o mérito de recuperar a cidade, Fábio respondeu: certamente, se você não a tivesse perdido, eu nunca a teria retomado. Depois de servir como ditador, ele serviu como cônsul mais 2 vezes, em 215 e 214, e pela 5ª vez em 209 a.C. No Senado, ele foi contra o jovem e ambicioso Cipião Africano, que queria levar a guerra para a África. Fábio continuou a argumentar que confrontar Aníbal diretamente era muito perigoso. Cipião planejou levar as forças romanas para a própria Cartago e forçar Aníbal a retornar à África para defender a cidade. Cipião acabou recebendo aprovação limitada, apesar da oposição contínua de Fábio, que bloqueou os impostos e restringiu o acesso de Cipião às tropas. Fábio desejava garantir que forças suficientes permanecessem para defender o território romano se Cipião fosse derrotado. Fábio ficou gravemente doente e morreu em 203 a.C., logo após o exército de Aníbal deixar a Itália, e antes da eventual vitória romana sobre Aníbal na Batalha de Zama vencida por Cipião.
Parte de um elogio é preservado em um fragmento, que elogiou sua estratégia de adiamento em suas escaramuças com Aníbal durante a Segunda Guerra Púnica. A inscrição diz o seguinte: como censor ele conduziu a primeira revisão dos membros do Senado e realizou eleições de compromisso no consulado de Marco Júnior Pera e Marco Barbula. Ele sitiou e recapturou Tarento e a fortaleza de Aníbal, e obteve enorme butim. Ele ganhou glória insuperável por suas façanhas militares. Mais tarde, ele se tornou uma figura lendária e o modelo de um romano duro e corajoso, e recebeu o título honorífico de o Escudo de Roma, muito semelhante a Marco Cláudio Marcelo, sendo nomeado de a Espada de Roma. Assim sendo, em meio à Segunda Guerra Púnica, tivemos a espada e o escudo de Roma, Marcelo e Fábio. A estratégia fabiana foi muito importante para que os romanos pudessem se recuperar das grandes derrotas contra Aníbal, e mesmo com Fábio sendo contra a invasão da África, Cipião africano garantiria a vitória romana na gloriosa Batalha de Zama. Fábio Máximo foi um grande general de Roma, muito importante na campanha defensiva romana contra Aníbal Barca, e em contraste a essa estratégia de Fábio, Roma teve um outro general que usou uma estratégia muito diferente, preferindo o ataque ao invés da defesa. Seu nome era Marco Cláudio Marcelo. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Marco Cláudio Marcelo, já que as fontes históricas da antiguidade priorizam suas realizações militares e políticas no auge de sua carreira. A obra mais detalhada sobre sua vida, Vida de Marcelo de Plutarco, foca principalmente nos eventos a partir de 225 a.C., oferecendo apenas informações limitadas sobre sua juventude. A data exata de nascimento de Marcelo é incerta, mas acredita-se que tenha ocorrido antes de 268 a.C., considerando que ele precisava ter mais de 42 anos para ser eleito cônsul em 222 a.C. e já havia ultrapassado 60 anos ao assumir seu quinto e último consulado em 208 a.C. Há controvérsia sobre a origem do cognome Marcelo em sua família. Posidônio atribui a ele a adoção inicial do nome, mas registros genealógicos sugerem que o cognome já era usado por seus ancestrais em 331 a.C. Segundo Plutarco, Marcelo foi criado desde cedo com foco em sua preparação militar, destacando-se como um lutador habilidoso e corajoso, sendo um general que realiza combates singulares no campo de batalha, muito parecido com Pompeu e Alexandre neste quesito. Sua reputação como guerreiro começou na juventude, quando, em um episódio famoso, salvou a vida de seu irmão Otacílio ao enfrentarem soldados inimigos na Itália. Durante sua trajetória como soldado, especialmente no contexto da Primeira Guerra Púnica, Marcelo foi elogiado por sua bravura e competência no campo de batalha. Esses feitos o levaram a ser eleito edil curul em 226 a.C., um cargo de prestígio responsável por supervisionar obras públicas, festivais e manter a ordem na cidade. Paralelamente, foi nomeado áugure, ocupando a posição de intérprete de presságios, um papel de grande relevância religiosa na sociedade romana. Na casa dos 40 anos, Marcelo já era amplamente reconhecido tanto por suas habilidades militares quanto por sua atuação na administração pública. Sua ascensão culminou em 222 a.C., quando foi eleito cônsul, alcançando o cargo político e militar mais elevado da República Romana. Em 225 a.C., liderados pelos insubrianos, os gauleses do norte da Itália declararam guerra a Roma, desencadeando um conflito que se estenderia por anos. Marcelo inicialmente participou da guerra como soldado, enquanto as forças romanas gradualmente empurravam os insubrianos de volta para além do rio Pó. Apesar de tentarem negociar rendição, Marcelo persuadiu os cônsules em exercício a rejeitar os termos propostos, acreditando que a vitória completa ainda era possível. No quarto ano do conflito, em 222 a.C., Marcelo foi eleito cônsul, ao lado de Cneu Cornélio Cipião Calvo. Com os novos cônsules assumindo o comando, os insubrianos mobilizaram um exército de 30.000 homens, incluindo seus aliados gauleses, os Gaezata. Enquanto Marcelo avançava pelas terras insubrianas, replicando a estratégia dos cônsules anteriores, os gauleses tentaram desviar sua atenção atacando a fortaleza romana de Clastídio, ao sul do Pó, com uma força destacada de 10.000 homens. Esse movimento levou a uma das batalhas mais famosas da carreira de Marcelo, marcada por seu confronto direto com o rei gaulês Viridomaro. O relato desse embate, transmitido por Plutarco, é carregado de detalhes quase lendários. Segundo ele, Viridomaro avistou Marcelo com as insígnias de comandante e avançou para desafiá-lo. Embora Marcelo não soubesse quem era seu adversário, ele aceitou o duelo, motivado por uma prece anterior que fizera aos deuses, pedindo a melhor armadura entre os inimigos como troféu. Durante o combate, Marcelo feriu Viridomaro mortalmente com uma lança,
derrubando do cavalo, e finalizou a luta com mais 2 golpes letais. Ele tomou a armadura do rei derrotado como spolia ou pima, os despojos mais prestigiados na tradição militar romana, e dedicou-a ao templo de Júpiter Ferétrio, conforme prometido antes da batalha. No entanto, a narrativa de Plutarco apresenta algumas contradições. Se Marcelo não reconheceu Viridomaro durante o duelo, sua intenção declarada de ganhar a spolia ou pima sugere que já esperava enfrentar um líder inimigo. Além disso, o historiador Políbio, contemporâneo dos eventos, não menciona a conquista desse troféu em seus relatos, sugerindo que o episódio pode ter sido romantizado por Plutarco para glorificar Marcelo como herói. Após a morte de Viridomaro, os romanos, mesmo em menor número, conseguiram romper o cerco de Clastídio e derrotar decisivamente as forças gaulesas, que recuaram para Mediolano, seu principal reduto. Após mais uma derrota, os gauleses finalmente se renderam. Desta vez, os romanos aceitaram os termos de paz, encerrando a guerra. Embora Políbio atribua grande parte do sucesso a Cipião, é inegável que a conquista de Marcelo lhe garantiu um triunfo, consolidando sua reputação em Roma. Após o fim das guerras gaulesas, Marcelo desaparece brevemente dos registros históricos, reaparecendo em 216 a.C., marcando o início da fase final de sua notável carreira. Marco Cláudio Marcelo retornou ao cenário político e militar durante a Segunda Guerra Púnica, desempenhando um papel significativo em momentos cruciais do conflito. Em 216 a.C., no terceiro ano da guerra, Marcelo foi eleito pretor, assumindo o comando de um exército destinado à Sicília. No entanto, antes de partir, seus planos foram interrompidos pela catastrófica derrota romana em Canas, uma das mais devastadoras da história. Em resposta à crise, o Senado ordenou que Marcelo enviasse 1.500 soldados a Roma para reforçar a defesa da cidade. Com o restante de suas forças, complementado pelos remanescentes desonrados do exército derrotado em Canas, Marcelo estabeleceu um acampamento em Suéssula, na Campânia. Foi nesse contexto que Aníbal direcionou parte de suas tropas para atacar a cidade de Nola. Marcelo, no entanto, conseguiu repelir os avanços inimigos, protegendo a cidade e conquistando uma vitória de grande valor simbólico. Embora a Batalha de Nola tenha sido pequena em termos estratégicos, representou a primeira resistência bem-sucedida contra Aníbal e trouxe alívio moral para os romanos. No ano seguinte, em 215 a.C., Marcelo foi convocado a Roma pelo ditador Marco Júnior para aconselhar sobre os próximos passos na condução da guerra. Após essa reunião, foi nomeado procônsul. Ainda em 215 a.C., quando o cônsul Lúcio Postúmio Albino morreu em combate, Marcelo foi unanimemente escolhido pelo povo para substituí-lo. No entanto, um presságio desfavorável foi interpretado como desaprovação divina à eleição de 2 cônsules plebeus simultaneamente, e Marcelo acabou renunciando ao cargo em favor de Quinto Fábio Máximo, o escudo de Roma. Mesmo assim, ele permaneceu ativo como procônsul, defendendo Nola novamente contra as forças de Aníbal. Em 214 a.C., foi eleito cônsul pela segunda vez, dessa vez ao lado de Fábio Máximo. Durante esse mandato, Marcelo não apenas repeliu novos ataques a Nola, mas também capturou Casilino, uma cidade de importância estratégica. Marcelo destacou-se, portanto, como um comandante resiliente e confiável, desempenhando um papel fundamental em restaurar a confiança de Roma após suas perdas iniciais na Segunda Guerra Púnica. Após sua vitória em Casilino, Marcus Cláudius Marcelo foi designado para Sicília, uma região que se tornará um ponto estratégico nos planos de Aníbal. Ao chegar, Marcelo encontrou a ilha em caos político e militar. Hierônimo, o jovem rei de Siracusa e aliado de Roma, havia recentemente ascendido ao trono após a morte de seu avô, Hierão II. Influenciado pelos emissários cartagineses Hipócrates e Epicídio, Hierônimo rompeu sua aliança com Roma após a vitória cartaginesa em Canas e declarou guerra aos romanos. No entanto, a instabilidade política em Siracusa levou ao assassinato de Hierônimo, e os novos líderes locais tentaram sem sucesso restabelecer relações pacíficas com Roma. Quando essas negociações fracassaram, os governantes siracusanos reforçaram sua aliança com Cartago. Em 214 a.C., no mesmo ano de sua chegada à Sicília, Marcelo liderou uma campanha contra a cidade de Leontine, onde Hipócrates e Epicídio haviam se refugiado. Após conquistar a cidade, ele ordenou a execução de 2.000 desertores romanos que estavam escondidos ali e iniciou o cerco de Siracusa. O cerco, que durou 2 anos, foi prolongado pela resistência dos defensores, auxiliados pelas invenções engenhosas de Arquimedes, o renomado matemático e engenheiro.
Enquanto a maior parte de seu exército mantinha Siracusa sitiada sob o comando de Apio Cláudio, Marcelo liderou operações militares pela Sicília para subjugar rebeldes e reconquistar cidades que haviam se revoltado contra Roma, como Eloro, Mégara e Herbeso. Após retornar ao cerco, Marcelo enfrentou uma tentativa cartaginesa de socorrer Siracusa, mas conseguiu repelir o ataque. No verão de 212 a.C., ele finalmente conseguiu penetrar nas defesas da cidade. Segundo Plutarco, durante uma inspeção anterior, Marcelo identificou um ponto vulnerável nas muralhas de Siracusa. Aproveitando-se disso, ele coordenou um ataque noturno com um grupo de soldados escolhidos a dedo, que abriram caminho para os romanos invadirem a cidade. Durante a captura de Siracusa, Arquimedes foi morto, um evento que Marcelo lamentou profundamente. De acordo com Plutarco, Marcelo havia dado ordens explícitas para que o inventor fosse poupado, mas a confusão da batalha resultou em sua morte. Após a vitória, os romanos saquearam a cidade, levando uma vasta quantidade de obras de arte e tesouros gregos para Roma. Este evento marcou um dos primeiros grandes influxos da cultura grega na civilização romana, deixando um impacto significativo na arte e na arquitetura da República. Com Siracusa sob controle romano, Marcelo continuou sua campanha na Sicília, derrotando rebeldes locais e forças cartaginesas. A cidade de Agrigento permaneceu como o último bastião cartaginês na ilha, mas a falta de reforços da liderança de Cartago, focada em outras frentes na Itália e na Espanha, enfraqueceu sua capacidade de resistir. No final de 211 a.C., Marcelo deixou o comando da Sicília, transferindo a administração da província para o pretor Marco Cornélio Cetego. Ao retornar a Roma, Marcelo não recebeu um triunfo completo, apesar de seus sucessos. Seus adversários políticos argumentaram que ele não havia eliminado totalmente as ameaças na Sicília, o que comprometeu o reconhecimento oficial de suas realizações. Ainda assim, sua campanha em Siracusa destacou-se como um marco tanto militar quanto cultural, reforçando sua posição como um dos grandes líderes da República Romana. O período final da vida de Marcelo começou com sua controversa eleição para um quarto mandato como cônsul em 210 a.C. A escolha de Marcelo gerou debates acalorados no Senado, com adversários políticos criticando suas ações na Sicília, consideradas excessivamente severas. Delegações das cidades sicilianas foram até Roma apresentar queixas formais sobre sua administração na ilha. Como resultado, o Senado decidiu transferir o comando de Marcelo para outra província, evitando que ele mantivesse o controle da Sicília. Em seu novo posto, Marcelo assumiu o comando do exército romano na Apulia, onde obteve vitórias significativas contra as forças cartaginesas. Seu avanço começou com a conquista da cidade de Salapia, seguida pela captura de outras duas localidades estratégicas na região do Samnio. Em um momento crítico, após a destruição do exército de Cneu Fúvio por Aníbal, Marcelo interveio, estabilizando a situação e frustrando os avanços do general cartaginês. Na batalha em Numistro, os dois exércitos se enfrentaram, mas nenhum obteve uma vitória decisiva. Apesar disso, Roma proclamou o resultado como uma vitória simbólica, fortalecendo o moral romano. Marcelo continuou a confrontar Aníbal em uma série de escaramuças, evitando deliberadamente uma batalha campal definitiva. Sua estratégia parecia inspirada na abordagem cautelosa de seu aliado Fábio Máximo, que usava táticas de desgaste contra os cartagineses. Marcelo descreveu os combates como desgastar os homens de Aníbal, persegui-los e enfraquecê-los gradualmente. Essa abordagem demonstrava sua compreensão da necessidade de preservar os recursos romanos enquanto minava a força cartaginesa. Em 209 a.C., Marcelo foi nomeado procônsul, mantendo o comando de suas tropas. Durante esse ano, ele continuou a realizar ataques pontuais e escaramuças contra Aníbal, sem permitir que seu exército fosse arrastado para uma grande batalha, permanecendo fiel à estratégia de atrito. Suas táticas, porém, começaram a atrair críticas de senadores que desejavam vitórias mais decisivas. Apesar disso, sua competência foi reconhecida, e em 208 a.C. ele foi eleito para seu quinto consulado. Ao reassumir o campo de batalha, Marcelo estabeleceu sua base em Venúzia. Durante uma missão de reconhecimento com seu colega, Tito Quíncio Crispino, e um contingente de 220 cavaleiros, ele foi surpreendido por uma emboscada de cavaleiros númidas, superiores em número e habilidade. Na batalha que se seguiu, quase todos os romanos foram mortos, incluindo Marcelo, que foi atingido por uma lança e morreu no local. Crispino, gravemente ferido, faleceu pouco tempo depois. A morte de Marcelo foi um golpe significativo para Roma. Ao saber da notícia, Aníbal visitou o campo de batalha para ver o corpo de seu oponente. Demonstrando respeito pelo general romano, ordenou que Marcelo fosse sepultado com honras apropriadas e enviou suas cinzas ao filho de Marcelo em Roma,
em uma urna de prata acompanhada de uma coroa de ouro. Embora algumas fontes, como Cornélio Nepos e Valério Máximo, afirmem que as cinzas nunca chegaram ao destino, o imperador Augusto mais tarde declarou que a urna foi entregue. A perda de Marcelo, combinada com a morte de Crispino, deixou Roma abalada. A República havia perdido seus 2 cônsules em uma única emboscada, enquanto Aníbal permanecia uma ameaça na Itália. Apesar disso, o legado de Marcelo como a espada de Roma solidificou sua posição como um dos grandes generais da República, reconhecido por sua habilidade militar e determinação inabalável. A conquista da Spolia Opima por Marcus Claudius Marcelo garantiu-lhe um lugar de destaque na história de Roma e imensa fama durante sua vida. A Spolia Opima representava uma das maiores honrarias militares que um general romano podia alcançar. Segundo Plutarco, somente aqueles despojos são considerados opima quando são tomados em uma batalha campal, na qual um general mata pessoalmente o comandante inimigo. Na longa história de Roma, apenas 3 figuras foram creditadas com essa façanha: Rômulo, o lendário fundador da cidade, Aulo Cornélio Cosso, e Marcelo. Entre eles, a conquista de Marcelo é a única com confirmação histórica sólida. O feito de Marcelo não apenas reafirmou o prestígio desse prêmio raro, mas também o revitalizou em um momento em que sua relevância parecia diminuída. Antes de Marcelo, a Spolia Opima não tinha um significado especial para a maioria dos romanos, sendo citada apenas em lendas remotas. Marcelo não apenas dedicou os despojos ao templo de Júpiter Ferétrio, conforme a tradição, mas também consolidou o ritual como um ato simbólico de devoção e glória militar. Após ele, nenhum outro general conseguiu repetir tal conquista, transformando seu feito em uma lenda. Assim, Marcelo não apenas reforçou a importância do prêmio, mas elevou-o a um status quase mítico. Além de sua conquista histórica, Marcelo foi um general de grande relevância durante a Segunda Guerra Púnica. Ele ocupou o cargo de cônsul 5 vezes, um feito notável que ilustra sua importância política e militar. Suas campanhas na Sicília alteraram profundamente o curso da guerra, enquanto suas ações na Itália continental frustraram os avanços de Aníbal e devolveram confiança ao Senado e ao povo romano em um momento de grande incerteza. No entanto, Marcelo não era apenas um guerreiro habilidoso. Sua trajetória também foi marcada pela introdução de elementos da cultura grega em Roma, especialmente após a captura de Siracusa. Plutarco descreve como o civilizador de Roma, atribuindo-lhe o mérito de trazer a arte, o aprendizado e a cultura gregos para o coração da República. Esse intercâmbio cultural não apenas enriqueceu Roma, mas também ajudou a moldar a identidade romana nos séculos seguintes. Por suas conquistas militares e culturais, Marcelo tornou-se conhecido como a Espada de Roma. Seu legado, tanto como um estrategista formidável quanto como um símbolo de força e civilização, permanece uma das histórias mais impressionantes da República Romana. A conquista da Gália foi o sucesso que permitiu que César se tornasse o homem mais poderoso de Roma. Entretanto, em meio a essa guerra, existiu um homem que foi seu braço direito, um habilidoso general, que foi quase tão importante quanto César. Seu nome era Tito Labieno. Tito Labieno nasceu provavelmente por volta de 100 a.C. Muitas fontes sugerem que ele veio da cidade de Singulum em Piceno. Sua família era de status equestre. Ele provavelmente teve laços iniciais com Pompeu durante seu tempo como patrono de Piceno, onde tinha o desejo de subir na hierarquia militar. Seu serviço inicial foi de 78 a 75 a.C., na Cilícia, sob Públio Servilio Vácia Exáurico, onde lutou contra piratas e as tribos das Colinas Exáureas. Em 63, Labieno era um tribuno da plebe com laços estreitos com Pompeu. Caio Júlio César também trabalhava em estreita colaboração com Pompeu, e, portanto, ele e Labieno cooperavam ocasionalmente. Essas interações foram a semente que eventualmente criou uma grande amizade entre Labieno e César. Por instigação de César, Labieno acusou Caio Rabirius de alta traição, pelo assassinato do tribuno Lúcio Apuleio Saturnino e de seu tio Tito Labieno em 100 a.C. Labieno era mais um soldado do que político, e usava seu cargo principalmente como uma porta de entrada para garantir para si posições de alto comando militar. Após seu mandato como tribuno, Labieno serviu como legado de César, o segundo em comando, na Gália, e, portanto, assumiu o lugar de César sempre que estava fora da Gália. Como legado sênior de César durante sua campanha na Gália, Labieno foi o único legado mencionado pelo nome nos escritos de César sobre sua primeira campanha. Ele era um comandante de cavalaria habilidoso,
e poderia ser considerado um gênio militar. Labieno comandou os quartéis de inverno em Vesontio em 58. Ele também tinha o comando total das legiões na Gália durante a ausência de César. Ele teve esse privilégio quando César administrava a Gália Cisalpina, bem como durante a segunda campanha de César na Grã-Bretanha. Em 57 a.C., durante a campanha belga, em uma batalha contra os Atrébates e os Nérvios perto de Sabis, Labieno, comandando a 9ª e a 10ª legião, derrotou a força adversária dos Atrébates e tomou o acampamento inimigo. De lá, ele enviou a 10ª legião contra a retaguarda da linha dos Nérvios, enquanto eles estavam ocupados com o resto do exército de César. Labieno virou a maré da batalha e garantiu a vitória de César. Labieno passou dias com seu exército fortificado em seu acampamento, enquanto Indutiomarus o perseguia diariamente em uma tentativa de intimidação e desmoralização. Labieno esperou o momento certo, quando Indutiomarus e suas forças voltavam desorganizadas para o acampamento, para enviar sua cavalaria por 2 portões. Ele deu a eles as ordens para matar primeiro Indutiomarus, então suas forças de fuga em seu retorno. Os homens de Labieno tiveram sucesso, e, com a morte de seu líder, o exército Tréviros se dispersou. As forças dos Tréviros mais tarde se reagruparam sob parentes de Indutiomarus, e avançaram sobre Labieno, montando acampamento do outro lado do rio de suas legiões, esperando por reforços dos alemães. Labieno fingiu uma retirada, incitando os Tréviros a cruzar o rio, após o que ele se virou e mandou seus homens atacarem. Estando em uma posição tão desvantajosa, as forças dos Tréviros foram destruídas. Depois de ouvir isso, os reforços alemães desistiram de atacar. A vitória de Labieno em Lutécia, na Batalha de Lutécia, é outra demonstração de sua genialidade tática. Enviando 5 coortes de volta para Gedinco e cruzando ele mesmo o rio Sequana com 3 legiões, ele enganou o inimigo, fazendo-o pensar que havia dividido seu exército e estava cruzando o rio em 3 lugares. As tropas inimigas se dividiram em 3 e perseguiram Labieno. Quando o corpo principal encontrou Labieno, as legiões voltaram e cercaram os inimigos. Eles então aniquilaram os reforços com sua cavalaria. Em setembro de 51 César nomearia Labieno governador da Gália Cisalpina, já que Labieno havia sido muito importante na conquista de César, um grande aliado. No entanto, depois que César cruzou o Rubicão, Labieno deixou seu posto na Gália Cisalpina e se uniu a Pompeu. Ele foi muito bem recebido no lado pompeiano, trazendo alguma cavalaria gaulesa e alemã com ele. Ele também fez um relato sobre a força militar de César. Pompeu nomeou Labieno comandante da cavalaria. Labieno tentou persuadir Pompeu a enfrentar César na Itália e não recuar para a Espanha para se reagrupar, insistindo que o exército de César era escasso e enfraquecido após sua campanha na Gália. Mas a má sorte de Labieno sob Pompeu foi tão marcante quanto o seu sucesso sob César. Da derrota na Batalha de Farsália, onde comandava a cavalaria, fugiu para Córcera, e após saber da morte de Pompeu seguiu então para a África. Ele criou confiança nos seguidores de Pompeu mentindo para eles, alegando que César havia recebido um ferimento mortal na Batalha de Farsália. Ele foi capaz, por pura força numérica, de infligir um leve revés a César na Batalha de Ruspina em 46. Ao organizar suas tropas em formações densas, ele enganou César fazendo-o pensar que tinha apenas soldados de infantaria e foi capaz de derrotar a cavalaria de César e cercar seu exército. No entanto, Labieno foi incapaz de derrotar as forças de César e foi obrigado a deixar o campo. Após a derrota na Batalha de Tapso, ele se juntou a Pompeu, o jovem na Espanha. A morte encontrou Labieno na Batalha de Munda, um conflito equilibrado entre os exércitos de César e os filhos de Pompeu. O rei Bogudes, um aliado de César, abordou os pompeianos com seu exército pela retaguarda. Labieno estava comandando a unidade de cavalaria dos pompeianos na época, e, vendo isso, levou a cavalaria das linhas de frente para enfrentá-lo. As legiões pompeianas interpretaram isso como uma retirada, ficaram desanimadas e começaram a quebrar. Os pompeianos sofreram muitas baixas durante a derrota. Esta derrota encerrou a guerra civil de César. Labieno foi morto durante a batalha. De acordo com Apiano,
sua cabeça foi trazida para César. César então despachou homens para localizar o corpo de seu velho amigo e enterrou Labieno com todas as honras, em memória de sua antiga grande amizade. Ali foi o fim da história de Labieno, o grande braço direito de César na Gália, que muito provavelmente seria seu herdeiro político se não tivesse ficado furioso pela guerra civil e ido para o lado de Pompeu. Mesmo com isso, Labieno merece grandes créditos pela conquista da Gália, sendo quase tão decisivo quanto César. E vocês, conheciam a história de Labieno? Sabiam que ele foi tão importante para César? Deixem nos comentários. Nesse vídeo, quero falar sobre Aureliano. Para quem não sabe, Aureliano foi muito importante para o Império Romano, talvez ele tenha sido o imperador mais importante, ou, no mínimo, ao nível de Augusto e de Trajano. Para quem não sabe o porquê Aureliano foi tão importante, fique até o final, e descubra como Aureliano salvou o Império Romano de sua maior crise. Não vou me dedicar muito sobre o início da vida dele, pois já fiz um vídeo completo sobre a história dele, vou deixar o link nos comentários. Aureliano é talvez o imperador romano mais subestimado de toda a história, e como general, está no nível de César e Cipião. Pelo menos em minha opinião, se você discorda disso, deixe nos comentários. Eu não digo que ele é subestimado por quem estuda a história, e sim por quem acha que sabe de história, pois a maioria que não estuda algo profundo sobre o Império Romano, geralmente só conhece Júlio César, e a maioria nem sabe quem foi Aureliano, mas, quem estuda a história de Roma, certamente sabe muito bem a história do restaurador do Império Romano. A maior crise da história de Roma começou em 235 d.C., com o assassinato do imperador Alexandre Severo por suas próprias tropas, dando início à famosa crise do terceiro século. Durante o período de 50 anos seguintes, o Império viu as pressões combinadas de invasões bárbaras e migrações para o território romano, guerras civis, rebeliões camponesas e instabilidade política, com vários usurpadores competindo pelo poder. Isso levou ao aviltamento da moeda e ao colapso econômico, com a peste de Cipriano contribuindo para a desordem. As tropas romanas tornaram-se mais dependentes ao longo do tempo da crescente influência dos mercenários bárbaros conhecidos como federados. Os comandantes romanos no campo, embora nominalmente trabalhando para Roma, tornaram-se cada vez mais independentes, lembrando muito a República Romana no primeiro século a.C. Aureliano entrou no exército aos 20 anos, em 234 d.C., um ano antes do estopim da crise. Em 268, o Império havia se dividido em 3 estados concorrentes. O Império Gálico, formado pelas províncias romanas da Gália, Britânia e, brevemente, Hispânia. O Império de Palmira, incluindo as províncias orientais da Síria-Palestina, Egito, e grande parte da Ásia Menor, e, entre eles, o próprio Império Romano centrado na Itália. Aureliano se destacou bastante no serviço militar, e após se destacar como comandante de cavalaria, ele se tornou um membro da comitiva do imperador Galiano. Após a morte de Galiano, Cláudio II o Gótico assumiu o trono. Tanto Galiano, quanto Cláudio Gótico, foram muito importantes também para pôr fim à crise, deixando o império um pouco mais organizado para Aureliano. Durante o reinado de Cláudio, Aureliano foi promovido rapidamente, ele recebeu o comando da cavalaria de elite dálmata, e logo foi promovido a chefe-geral do exército, abaixo apenas do imperador. Cláudio e Aureliano conseguiram uma grande vitória contra os alamanos, derrotando-os na Batalha do Lago Benaco. A partir daí Aureliano, em nome de Cláudio, conseguiu muitas vitórias contra os bárbaros. O império sob Cláudio estava começando a entrar nos eixos, apesar dos impérios rebeldes ainda não terem sido derrotados. No entanto, enquanto Aureliano tinha acabado de derrotar os godos, ele soube da notícia da morte do imperador Cláudio Gótico, que já estava doente. Quintilo, o irmão de Cláudio, assumiu o poder. No entanto, com um ato típico da crise do terceiro século, o exército se recusou a reconhecer o novo imperador, preferindo apoiar um de seus próprios comandantes. Aureliano foi proclamado imperador por volta de maio de 270. Aureliano então derrotou as tropas de Quintilo,
e foi oficializado como imperador pelo Senado. Como imperador, ele pretendia restaurar o império, conquistando as províncias rebeldes. As primeiras ações do novo imperador visavam fortalecer sua própria posição em seus territórios. No final de 270, Aureliano fez campanha no norte da Itália contra os vândalos, jutungos e sármatas, expulsando-os do território romano. A autoridade do imperador foi desafiada por vários usurpadores, Septímio, Urbano, Domiciano e a rebelião de Felicíssimo, que tentaram explorar a sensação de insegurança do império e a influência esmagadora dos exércitos na política romana. Aureliano, sendo um comandante experiente, estava ciente da importância do exército, e sua propaganda, conhecida através de sua cunhagem, mostra que ele queria o apoio das legiões. Em 271 Aureliano faria uma série de campanhas contra os godos, apesar de uma derrota inicial, ele recuperou a situação e iniciou uma ofensiva vitoriosa. O imperador levou suas legiões para os Balcãs, onde derrotou os godos além do Danúbio, matando o líder gótico Canabaldo, e assumindo o título de gótico máximo. No entanto, ele decidiu abandonar a província da Dácia, na margem norte exposta do Danúbio, por ser muito difícil e cara de defender. Ele reorganizou uma nova província da Dácia ao sul do Danúbio, dentro da antiga Mésia, chamada Dácia Aureliana. Em 272, Aureliano voltou sua atenção para as províncias orientais perdidas do Império, o Império de Palmira, governado pela rainha Zenóbia da cidade de Palmira. Zenóbia havia criado seu próprio império, abrangendo a Síria, Palestina, Egito e grandes partes da Ásia Menor. A rainha síria cortou os carregamentos de grãos de Roma, e, em questão de semanas, os romanos começaram a ficar sem pão. No início, Aureliano havia sido reconhecido como imperador, enquanto Vabalato, filho de Zenóbia, detinha o título de Rex Imperator, mas Aureliano decidiu invadir as províncias orientais assim que sentiu que seu exército era forte o suficiente. A Ásia Menor foi recuperada facilmente, todas as cidades, exceto Bizâncio e Tiana, renderam-se a ele com pouca resistência. A queda de Tiana se prestou a uma lenda. Aureliano até então havia destruído todas as cidades que lhe resistiam, mas ele poupou Tiana depois de ter uma visão do grande filósofo do século I, Apolônio de Tiana, a quem ele respeitava muito, em um sonho. Apolônio implorou: Aureliano, se queres governar, abstenha-te do sangue dos inocentes. Aureliano, se quiseres vencer, sede misericordiosos. Aureliano poupou Tiana, e valeu a pena. Muitas outras cidades se submeteram a ele ao ver que o imperador não se vingaria delas. Dentro de 6 meses, seus exércitos estavam às portas de Palmira, que se rendeu quando Zenóbia tentou fugir para o Império Sassânida. Logo depois, Zenóbia e seu filho foram capturados e obrigados a andar pelas ruas de Roma em seu triunfo. Com os armazéns de grãos novamente enviados para Roma, os soldados de Aureliano distribuíram pão gratuito aos cidadãos da cidade, e o imperador foi saudado como herói por seus súditos. Depois de um breve confronto com os persas e outro no Egito contra o usurpador Firmo, Aureliano foi obrigado a retornar a Palmira em 273, quando a cidade se rebelou mais uma vez. Desta vez, Aureliano permitiu que seus soldados saqueassem a cidade, e Palmira nunca se recuperou. Mais honrarias vieram em seu caminho, ele agora era conhecido como Particus Maximus, e restaurador do Oriente. A rica província do Egito também foi recuperada por Aureliano. O bairro real em Alexandria foi queimado. Esta seção da cidade continha a Biblioteca de Alexandria, embora a extensão da biblioteca sobrevivente no tempo de Aureliano seja incerta. Em 274, o imperador vitorioso voltou sua atenção para o ocidente e para o Império Gálico, que já havia sido reduzido em tamanho por Cláudio Gótico. Aureliano venceu esta campanha em grande parte através da diplomacia. O imperador gaulês, Tétrico, estava disposto a abandonar seu trono e permitir que a Gália e a Grã-Bretanha retornassem ao império, mas não pôde submeter-se abertamente a Aureliano. Em vez disso, os dois parecem ter conspirado para que, quando os exércitos se encontraram na Batalha de Chalons, Tétrico simplesmente desertou para o acampamento romano e Aureliano derrotou facilmente o exército gaulês que o enfrentava.
Aureliano retornou a Roma e ganhou seu último título honorífico do Senado. Restitutor Orbis, ou Restaurador do Mundo. Este título foi assumido pela primeira vez por Aureliano no final do verão de 272, e tinha sido carregado anteriormente por Valeriano e Galiano. Em apenas 4 anos, Aureliano derrotou os bárbaros que ameaçavam Roma, acabou com os 2 impérios rebeldes, unificando todo o Império Romano novamente, além de ter estabilizado a economia, que antes dele estava em ruínas. O espírito inquieto de Aureliano não resistiu por muito tempo a uma vida de nação na cidade. No final de 274, ele começou uma expedição contra os persas, parando na Trácia pelo caminho. Enquanto estava em marcha entre Heracléia e Bizâncio, no início do ano seguinte, ele foi assassinado através da traição de seu secretário Eros, que, a fim de escapar da descoberta de suas próprias irregularidades, incitou certos oficiais contra o imperador, mostrando-lhes uma lista forjada, na qual seus nomes apareciam como marcados para a morte. Ali chegou o fim da vida do grande general romano. Aureliano merecia bem o título de restaurador do império, e é preciso lembrar que viveu numa época em que a severidade era absolutamente necessária. Era um grande soldado e muito rígido, sendo um ótimo disciplinador. Em circunstâncias mais favoráveis, ele teria sido um grande administrador. Aureliano simplesmente acabou com a maior ameaça a Roma desde Aníbal. Ele não teve um governo tão próspero quanto Augusto e Trajano, pois, apesar de ter sido muito importante, reinou apenas por 5 anos. Se ele tivesse tido mais tempo de governo, é bem provável que o império ficaria ainda mais poderoso. O Senado desejava que cada imperador fosse mais sortudo que Augusto e melhor que Trajano, no entanto, eles deveriam adicionar também, que cada imperador fosse tão disciplinado quanto Aureliano. E você, acha que Aureliano pode ser comparado aos melhores imperadores de Roma? E também pode ser comparado aos melhores generais? Deixem nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.